Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 191. Especialista em tarefas domésticas. Entrem primeiro. Naoki gesticulou para os outros Pokémon continuarem brincando enquanto guiava os dois Indeedais para dentro, a fim de familiarizá-los com o novo ambiente. Os três atravessaram o gramado e chegaram à casa recém-construída. Os dois Indeedais olharam para ela, reconhecendo imediatamente que aquele seria seu novo lar. Comparada à vila que estavam acostumados, esta casa era menor. Tinha 2 andares e uma varanda na entrada, projetada como um corredor com beirais estendidos acima, perfeitos para proteger a passagem da chuva. Uma fileira de sinos de vento pendia perto, criando um som suave e agradável quando o vento passava. Do outro lado da porta, havia uma pequena caixa de madeira que chamou a atenção dos Indeedais. Apesar de seu treinamento cognitivo, eles não conseguiam descobrir o que era. Ai ai? O que é isso? Perguntou o jovem Indeed, curioso. Naoki seguiu seu olhar e sorriu. Aquele é o ninho de Butterfree. Eu mesmo fiz com madeira e pregos, enchendo com folhas, grama e pétalas de flores. Todas as noites, Butterfree voa para dentro dele e dorme lá. Os dois Indeedais assentiram em sinal de compreensão. Naoki abriu a porta e os recebeu. Esta é a nossa casa. Imediatamente os irmãos olharam ao redor, observando a sala de estar arrumada e iluminada. Era simples mas aconchegante, com um sofá macio, uma mesa de centro redonda de madeira e uma TV em frente. Havia também um vaso de plantas verde, dando um toque de vida ao ambiente. No entanto, o que mais chamou a atenção deles foi o expositor na sala de estar. São coisas que o Teddiursa mandou de volta, explicou Naoki. Ele tem uma habilidade característica chamada coletar. Pokémon com essa habilidade gostam de coletar todo tipo de coisa e trazê-la para casa. Aí é, Teddiursa? Eles não tinham visto isso antes. Naoki sorriu. O ursinho está viajando agora. Você não o verá por um tempo. Isso surpreendeu os dois Indeedais. O irmão mais velho, que até então estivera quieto, perguntou incerto. Ah é? Não tem nenhum tênis. Não, respondeu Naoki. Ele está viajando com o meu. O meu é um Pokémon lendário, muito poderoso. Ai ai? Os olhos do jovem Indeed brilharam com a ideia de conhecer um Pokémon tão lendário. Talvez você os veja quando eles decidirem voltar, disse Naoki com uma risada. O irmão mais velho, ainda surpreso, perguntou. Ai, mas você não é o treinador dele? Naoki balançou a cabeça. Na verdade, não. O Teddiursa é especial. Ele não precisa de um treinador para viver. Os dois Indeedais trocaram olhares e se comunicaram silenciosamente. Ai é, irmão, esse rancho não é meio estranho? Pensou a irmã. O irmão mais velho, ainda em silêncio, compartilhava a confusão dela. Naoki parecia diferente de qualquer humano que eles já tivessem conhecido, assim como os Pokémon do rancho. Fingindo não notar os pensamentos deles, Naoki continuou o passeio. É aqui que costumo ler e descansar, e onde os Pokémon gostam de brincar. Eles olharam ao redor e viram uma lareira novinha em folha encostada na parede. Estava impecável, como se ainda não tivesse sido usada. Em frente a ela havia uma cadeira de balanço, sobre um tapete redondo repleto de brinquedos, bolas de couro, bichinhos de pelúcia e algumas Pokébolas. Os dois Indeedais sabiam o que era uma lareira e conseguiam imaginar Naoki sentado na cadeira de balanço durante o inverno, lendo a luz do fogo. Naoki acrescentou. O tapete em frente à lareira é onde o Ciclizar dorme. Ele não gosta do frio. Os dois Indeedais assentiram. Conseguiram ver como seria quente e aconchegante lá. Esta é a cozinha, disse Naoki, gesticulando enquanto passavam. Eu preparo comida para todos os Pokémon daqui. Sem muito o que mostrar na cozinha, ele os conduziu ao porão. Esta é a adega, onde produzimos o vinho para o rancho. O jovem Indeed espiou o porão, e Naoki acendeu a luz para que pudessem ver melhor. Após um momento de inspeção, ambos assentiram, indicando que haviam entendido. Naoki sorriu. O quarto principal é ali. O quartinho ao lado da cozinha é uma oficina onde eu e Alcremie desenvolvemos novas sobremesas. Vocês dois gostam de doces? Ai ai sim. O mais jovem Indeed assentiu alegremente, enquanto o mais velho hesitou por um segundo antes de concordar levemente, não querendo parecer muito animado. Ao ver isso, Naoki tirou 2 pacotes de doces de mel da geladeira e os entregou aos Indeedais. Depois começou a subir as escadas. O próximo é o segundo andar. Seu quarto também fica no segundo andar, disse ele quando chegaram à pequena sala de estar no topo da escada. Naoki abriu uma porta e revelou uma sala decorada com cores brilhantes e alegres. Como não conhecia suas preferências, decorei seu quarto de acordo com um estilo mais humano, explicou ele. Os dois Indeedais, sem expectativas específicas quanto à sua moradia, ficaram agradavelmente surpresos. Imaginaram que poderiam morar em uma Pokébola, mas nunca imaginaram ter um quarto só para eles, o que os deixou encantados. Naoki continuou. Os outros cômodos lá em cima são o escritório e o depósito. Ah, e tem um videofone na sala de estar lá embaixo. Se você sentir saudades dos seus pais, pode usá-lo para ligar para eles. O irmão e a irmã ficaram naturalmente muito satisfeitos ao ouvir isso. Após as apresentações, Naoki olhou para o relógio e percebeu que já eram 10h30 da manhã. Pensando bem, ele decidiu preparar um almoço especial para dar as boas-vindas aos 2 novos moradores. Mas ao verificar a geladeira, viu que os suprimentos de comida estavam acabando. Então decidiu ir até a cidade com Coraidon para reabastecer. Deixando os dois Indeedais sob os cuidados do Ciclizar, Naoki fez uma rápida ida ao mercado para comprar os ingredientes necessários. No caminho de volta, não conseguia parar de pensar nos 2 jovens Indeedais, que tinham pouco mais de 3 meses de idade, o que os tornava os Pokémon mais jovens do rancho. Ele imaginou que
precisaria ajudá-los a se adaptar e cuidar deles por um tempo. Mas, para seu espanto, ao retornar ao rancho, encontrou a casa em ordem impecável. O piso de madeira estava impecável, a poeira havia sido varrida e todo o lugar parecia recém-limpo. Lá fora, o irmão mais velho, Indeedei, pendurava silenciosamente roupas recém-lavadas no varal. Até o lixo havia sido levado para fora. Sua irmã, a mais nova Indeedei, aproximou-se dele com uma xícara de chá fresco. Obrigado, disse Naoki, um pouco atordoado, ao aceitar o chá. Sentindo-se ressecado, bebeu-o de um só gole. Estava uma delícia. As habilidades do jovem Indeed em fazer chá eram impressionantes. Naoki, com os olhos arregalados, olhou para os dois Indeedes, o irmão que ainda estava terminando de lavar a roupa e a irmã que tinha feito o chá. Você sabe fazer trabalhos domésticos? Ele perguntou surpreso. Ai ai, o mais jovem Indeedei assentiu com um sorriso gentil. Naoki instintivamente colocou a mão no bolso para pegar alguns salgadinhos de sementes, mas percebeu que já tinha comido todos antes. Vendo suas ações, Koraidon pareceu entender os pensamentos de Naoki. Ele entrou na sala, pegou um pedaço de biscoito de sementes do armário de lanches de Naoki e entregou a ele. Naoki ficou momentaneamente atordoado, mas quando viu o olhar orgulhoso no rosto de Koraidon, não conseguiu evitar rir. Ele deu um tapinha na cabeça dele antes de comer alegremente o crocante de sementes. A irmã mais nova Indeedei respondeu com uma voz alegre. Aia, antes de virmos para cá, mamãe e papai nos ensinaram especialmente como fazer tarefas domésticas. Ela explicou com orgulho que eles eram muito bons em varrer, esfregar, lavar roupa, tirar o lixo, pendurar roupas, lavar louça e até mesmo fazer chá. Eles eram realmente mordomos bem treinados de uma grande propriedade. Naoki assentiu em agradecimento. A julgar por isso, parecia que os dois Indeedeis não precisavam de muitos cuidados. Enquanto colocava as compras na cozinha, Naoki avistou a lata de lixo no canto da sala. Onde você jogou o lixo? Ele perguntou de repente, preocupado. O irmão Indeedei apontou para fora do rancho, em direção à lixeira na beira da estrada. Aí, aliviado, Naoki suspirou. Pelo menos eles não jogaram a bola na grama sem querer. A curiosidade brilhou novamente em seus olhos. A propósito, como você sabia que eu gosto desse tipo de chá? A irmã Indeedei se virou para olhar o Ciclizar, e seu irmão fez o mesmo. Aparentemente Ciclizar os havia informado sobre o chá favorito de Naoki e onde levar o lixo para fora. Ah, isso explica. Naoki riu baixinho. Certo, vocês dois descansem agora. Eu cozinho para vocês. A irmã Indeedei deu um passo à frente e perguntou. Ai ai? Podemos ajudar a cozinhar? Naoki ergueu as sobrancelhas. Você também sabe cozinhar? Ela sentiu ansiosamente. Ai, sim. Meu irmão e eu aprendemos, mas meu irmão era um pouco desastrado e quase explodiu a cozinha várias vezes. Os olhos do irmão Indeedei se arregalaram em choque, lançando um olhar de desaprovação para sua irmã. Você não deveria dizer isso em voz alta. Ao ver a expressão envergonhada do irmão, Naoki caiu na gargalhada. O irmão Indeedei virou a cabeça, claramente perturbado. Percebendo que o havia envergonhado, a irmã Indeedei rapidamente cobriu a boca, mas era tarde demais. Ela então tentou se redimir, dizendo. Aian, meu irmão e eu somos habilidosos em áreas diferentes. Eu sou bom em cozinhar, fazer chá e cuidar do dono e do Pokémon. Meu irmão se destaca nas tarefas domésticas, sendo um bom dono de casa, cortando a grama e organizando tudo. Ele consegue administrar a casa perfeitamente. Ah, entendi. Naoki assentiu com um sorriso e elogiou. Vocês dois são incríveis. Ele teve que admitir que, com os dois Indeedeis trabalhando juntos, eles o ajudariam a reduzir muito o trabalho no rancho. Eles poderiam cuidar das tarefas domésticas e dos Pokémon, deixando Naoki livre para se concentrar em criar pratos mágicos para todos. Essa estrutura seria especialmente útil durante o inverno, quando os campos ficavam ociosos e não era possível cultivar. Com o rancho em boas mãos, Naoki pôde partir para a região de Galar com tranquilidade para procurar o rei das colheitas abundantes e seus dois corcéis. Também havia uma mina perto de Soulside que valia a pena visitar, cheia de pedras raras. Apesar de não ser como Steven Stone, como ex-jogador de Pokémon, Naoki tinha uma queda por colecionar pedras de evolução e minerais raros. Afinal, com uma pedra da evolução, ele estaria um passo mais perto de realizar seu sonho de ter todas as evoluções do Eevee. E então, havia a vila de Kitakami. No entanto, Naoki só tinha ouvido falar dele e não sabia muito mais porque o DLC ainda não havia sido lançado quando ele chegou a este mundo. Visitarei quando tiver oportunidade, pensou Naoki. Ele ouviu dizer que a paisagem rural de lá era deslumbrante, com pomares de maçãs e celebrações animadas o ano todo. Enquanto preparava o almoço, Naoki fantasiava alegremente sobre o futuro. O almoço de hoje foi preparado por ele e pela irmã Indeedei. A irmã Indeedei era uma excelente cozinheira. Metade dos pratos era preparada por ela, e suas habilidades culinárias eram de primeira qualidade. Um grupo de Pokémon se reuniu ao redor da mesa de jantar, sentados perto de uma grande janela do chão ao teto que oferecia uma bela vista do campo. Na mesa havia todo tipo de comidas deliciosas. Bifes fritos, sanduíches, ensopado de milho com costelas, omeletes, ensopado de legumes, robalo crocante, sopa de creme de abóbora e um prato de frutas. Para bebidas e sobremesas, eles tinham pudim da sorte, suco de morango, leite moumou, doce de mel e biscoitos recém-assados. Os olhos de Naoki examinaram a comida e notaram que muitos dos novos pratos foram preparados pela irmã Indeedei. Pratos como ensopado de legumes, robalo crocante, omeletes e sopa de creme de abóbora.
Esses pratos deram a Naoki uma explosão de inspiração. Ele vinha se sentindo estagnado ultimamente e não fazia nada novo há algum tempo. Ele decidiu que pediria à irmã Indeedei que lhe ensinasse suas receitas mais tarde. Vale a pena notar que o prato de frutas na mesa também havia sido preparado pela irmã Indeedei, mas não possuía nenhuma propriedade de refinamento de habilidade. Mesmo assim, os Pokémon que já haviam experimentado os efeitos da bandeja de frutas especial estavam hesitantes em comê-la. Eles não queriam esquecer os movimentos que tanto haviam se esforçado para dominar. Embora pudessem reaprendê-los, a repetição era exaustiva. Ao ver isso, Naoki conteve uma risada. A irmã Indeedei pareceu confusa. Ela se virou para o grupo de Pokémon confusa. Ah, é? Por que vocês não estão comendo? Ah, Ciclizar murmurou. Ai, Dragonite acrescentou. Eles rapidamente explicaram a situação à irmã Indeedei. A irmã Indeedei ficou surpresa. Ai, é? Sério? Como uma coisa dessas pode existir neste mundo? Ambos os Indeedeis recorreram a Naoki para obter esclarecimentos. Você pode pensar nisso como um tipo de superpoder, explicou Naoki casualmente. Não se preocupe, você vai se acostumar com o tempo. Pensando no efeito único da bandeja de frutas, Naoki sentiu um pouco de arrependimento. Por que ele não tinha um Pokémon com uma veia apostadora no rancho? Um que não parasse até aprender um movimento mágico. Que pena, ele suspirou com uma risada. Capítulo 192, Gratidão. Após o almoço, Naoki começou a atribuir tarefas específicas aos dois mordomos Indeedei. Como a irmã Indeedei havia mencionado, o irmão Indeedei era excelente em cuidar da casa e organizar os afazeres diários. Então Naoki o encarregou de administrar toda a casa. A irmã Indeedei, por ser habilidosa na cozinha e em cuidar de Pokémon, recebeu a responsabilidade de cuidar de muitos dos Pokémon do rancho. É claro que Naoki garantiu que eles não precisariam fazer tudo sozinhos, todos trabalhariam juntos como uma equipe. As funções da irmã Indeedei eram divididas em duas áreas principais: alimentando os Pokémon no rancho sempre que Naoki estava fora, usando sua habilidade única de sentir emoções para cuidar dos Pokémon, entender suas necessidades e problemas e informar Naoki prontamente. Depois de explicar as tarefas, os dois Indeedeis trocaram olhares e concordaram com a cabeça. Parecia simples e perfeitamente alinhado com seus talentos. Ao ver o entusiasmo deles, Naoki lembrou-se das características especiais da espécie Indeedei. Ao contrário de Pokémon como Ciclizar, que precisam de energia dos alimentos, os Indeedei absorvem emoções positivas, felicidade, gratidão e alegria. Seus chifres permitem que canalizem essas emoções em energia, tornando-os guardiões naturais de humanos e Pokémon. Falando em cuidar, Naoki de repente se lembrou de algo. Ah, eu ainda não te apresentei a taverna Pokémon, disse Naoki com um sorriso. Ai, é? Perguntou a irmã Indeedei, inclinando a cabeça em confusão. O irmão Indeedei também parecia curioso, esperando uma explicação. Como o nome sugere, é um lugar para beber e se reunir, disse Naoki. Venha, eu te mostro. Atravessaram o gramado e se aproximaram da velha casa que havia sido transformada em taverna. Naoki abriu a porta e gesticulou para que dessem uma olhada. Esta é a taverna, mas ainda não está aberta, explicou Naoki. Você sabe o que é um café? O irmão Indeedei assentiu. Ai sim. Uma taverna é parecida com um café, um lugar para relaxar e se reunir, continuou Naoki. Mas a minha taverna é um pouco diferente das outras. Ela não serve humanos, apenas Pokémon. Ai ai? Ambos os Indeedeis pareceram chocados. Uma taverna só para hóspedes Pokémon? É isso mesmo, disse Naoki, explicando como a taverna Pokémon funcionava. Os olhos da irmã Indeedei brilharam de entusiasmo. Ela adorou a ideia. Então, quando a taverna abriu às 7 da noite, ela estava ansiosa para ajudar. Depois do jantar, os convidados de sempre, dois Machamps, entraram para um drink. Desta vez, porém, ficaram surpresos ao ver um rosto novo atrás do balcão, em vez de Naoki. A irmã Indeedei os cumprimentou calorosamente. Ai ai, bem-vindos. Os dois Pokémon, um pouco confusos, perguntaram. Onde está Naoki? A irmã Indeedei sorriu. Aian. Naoki está ocupado com as tarefas domésticas. Eu cuido de você esta noite. Os dois Machamps relaxaram tranquilos, pois tudo estava bem. Pediram o suco de árvore de sempre, sentaram-se e começaram a conversar, como sempre. Depois de um tempo, Quaquaval e Gravlit também chegaram. Ao verem que Naoki havia sido substituído como anfitrião da taverna, ficaram tão surpresos quanto Machamp antes. A irmã Indeedei explicou pacientemente a situação e preparou bebidas de acordo com seus pedidos. Durante esse tempo, a irmã Indeedei notou que Gravlit parecia não gostar do sabor agridoce do suco de árvore comum. Depois de pensar um pouco, ela trouxe um copo de suco espremido de cerejas, conhecidas por seu sabor picante, perfeito para Pokémon do tipo fogo. Com certeza, Gravlit ficou encantado ao descobrir que ele preferia muito mais o suco de Cherry-Bell ao suco de árvore comum. Arf arf. Ele latiu animadamente, abanando o rabo em sinal de gratidão. Ai ai, a irmã Indeedei respondeu com um sorriso caloroso. Enquanto isso, de volta a casa, Naoki notou que o irmão Indeedei parecia distraído. Se está preocupado, vá ver como ela está. Deixe o resto das roupas comigo, sugeriu ele gentilmente. Ai, é. O irmão Indeedei hesitou. Antes de vir para cá, seus pais o ensinaram a ser diligente e sério ao trabalhar para o mestre, então ele sempre se manteve em altos padrões. Mas esta era a primeira vez que ele se separava de sua irmã brincalhona. Naoki, compreendendo as preocupações do jovem Pokémon, sorriu. Relaxa, não fique tão tenso. Vai, está tudo bem. Eu estava pensando em dar uma olhada na taverna mesmo. O irmão Indeedei assentiu com gratidão e desceu as escadas correndo pela noite até a taverna bem iluminada. Ao chegar, viu a irmã parada atrás do balcão, sã e salva. Embora parecesse estar trabalhando, toda a sua atenção estava voltada para o Pokémon Tagarela. Vendo que tudo estava bem, o irmão Indeedei suspirou aliviado e entrou calmamente. Ai ai?
A irmã Indéedei piscou surpresa quando viu, mas então abriu um sorriso largo e alegre. Aian, irmão, eu realmente gosto daqui. Ela disse com entusiasmo. O irmão Indéedei, surpreso pela expressão radiante da irmã, parou por um momento antes de se adiantar para ajudá-la no trabalho. Mais tarde naquela noite, depois que os últimos convidados Pokémon foram embora, o irmão Indéedei ajudou a lavar a louça enquanto sua irmã varria o chão com passos largos. Seu sorriso nunca abandonou seu rosto. Parecia que ela havia encontrado um novo propósito. Ai ai, irmão, esse lugar é incrível. Todos os Pokémon continuam nos agradecendo, ela gritou alegremente. Sem se virar, o irmão Indéedei respondeu. Ai ai, o Sr. Naoki é uma boa pessoa. A irmã Indéedei assentiu com uma risadinha suave. Ai ai, o melhor ser humano do mundo. Nesse momento, um raio de luz entrou pela porta da taverna. Naoki apareceu com a lanterna na mão. É hora de voltar para a cama, disse ele com uma risada, balançando a cabeça. Era quase meia-noite, bem depois do horário de fechamento habitual da taverna. A irmã Indéedei ficou um pouco envergonhada. Ela estava tão entretida conversando com Gravlit e Quaquaval que perdeu completamente a noção do tempo. Os dois Pokémon rapidamente arrumaram a taverna, trancaram a porta com cuidado e seguiram Naoki alegremente de volta para casa. Naoki apontou para a geladeira e disse, tem comida e água na geladeira. Se vocês sentirem fome ou sede, sintam-se à vontade para se servirem. Não me perguntem, apenas tratem este lugar como se fosse a sua própria casa. A irmã Indéedei assentiu entusiasticamente. Tudo bem, boa noite, disse Naoki, observando-os irem para o quarto antes de ir para o seu próprio quarto para descansar um pouco. À medida que as luzes do quarto se apagavam, todo o rancho mergulhou em um silêncio tranquilo. Apenas os sussurros suaves dos dois mordomos podiam ser ouvidos na quietude da noite. A irmã Indéedei se enrolou em sua pequena cama, repassando os acontecimentos do dia em sua cabeça. Estava tão animada que mal conseguia dormir. Enquanto isso, o irmão Indéedei estava deitado na outra cama, com a postura rígida e ereta, os olhos fechados como se já estivesse dormindo. Mas a irmã Indéedei conhecia o irmão muito bem. Ele ainda não tinha dormido. Em tom brincalhão, ela disse, irmão, hoje foi tão maravilhoso. O irmão Indéedei, sempre sério, respondeu com um suave, mas firme, é hora de dormir. A irmã Indéedei, curiosa como sempre, perguntou, você não está feliz? Após uma breve pausa, o irmão Indéedei abriu os olhos e respondeu sinceramente, estou feliz. Satisfeita com a resposta, a irmã Indéedei sorriu e abraçou o pequeno dinossauro de pelúcia que Naoki havia colocado em sua cama. Ela murmurou baixinho, quero viver aqui para sempre. Ao ouvir isso, o irmão Indéedei pensou no miau da mansão, que havia sido abandonado por seu treinador por não ser forte o suficiente. Ele olhou fixamente para o teto na escuridão, ponderando. Naoki, ele não os abandonaria, certo? Capítulo 193. A capa de palmo. O sol da manhã banhava todo o rancho, e vários Taílos descansavam preguiçosamente no telhado. De repente, um grupo de PJs sobrevoou o local, visivelmente agitados. Os Taílos, sentindo a competição, imediatamente bateram as asas e avançaram, grasnando alto enquanto começavam a disputar território. Após uma breve luta, os PJs foram derrotados, recuando em um turbilhão de penas, deixando o vitorioso grupo de penas azuis orgulhosamente empoleirado no telhado. Esta terra nos pertence. Naoki, ainda meio adormecido, foi acordado pelo barulho dos gritos. Suspirando, resignou-se a sair da cama e esfregou a testa. Esses Taílos e PJs estão me deixando louco, murmurou. Eles não só o acordavam todas as manhãs e noites, como também se serviam de suas plantações. Pior ainda, o comportamento barulhento deles deixava o pobre Combei assustado demais para sair do ninho. A princípio, Naoki hesitou em afastá-los pensando, Pokémon são criaturas inteligentes, afinal. Mas agora, ele já estava farto. Pegando um graveto, ele chamou Dragonite e subiu no telhado. Ainda conseguia entender os Taílos graças aos salgadinhos de tradução que havia comido no dia anterior. Os Taílos gargalhavam dizendo, este território é nosso. Naoki bufou. Este território é meu. Dragonite, afaste-os. Dragonite soltou um rugido poderoso, e os rabos, percebendo que não eram páreo para eles, voaram para longe às pressas, deixando apenas algumas penas azuis em seu rastro. Finalmente Naoki suspirou aliviado quando os gritos cessaram. Ele jogou o graveto de lado e voltou para baixo, onde os dois Indéedei já haviam acordado. O irmão Indéedei tinha ido arrumar a cama de Naoki, enquanto a irmã Indéedei estava ocupada preparando o café da manhã na cozinha. Que atencioso! Naoki sorriu feliz com a ajuda deles. Enquanto a refeição era preparada, Naoki decidiu se exercitar. Calçou os tênis de corrida, ligou para o sempre animado Ciclizar e decidiu dar uma corrida matinal pelo rancho. Enquanto isso, Dragonite vestiu sua pequena bolsa de entrega e saiu para entregar leite momo fresco para a senhora Dantes e riu na cidade próxima. O sonolento Coraidon bocejou e se esparramou preguiçosamente na grama, observando Naoki e Ciclizar passarem repetidamente. De repente, uma luz branca brilhante envolveu o corpo de Palmo enquanto ele corria. Palmo parou surpreso, sentindo as mudanças dentro de si. Naoki não ficou chocado. Ele estava esperando por isso. Palmo, está acontecendo. Naoki comemorou, a excitação borbulhando dentro dele. A luz ao redor de Palmo ficou mais forte, e seu corpo mudou rapidamente. Ele ficou mais alto e fofo, e seu tamanho aumentou de meio metro para quase 1 metro. Quando a luz finalmente se apagou, o recém-evoluído Palmote soltou um grito de alegria e imediatamente pulou nos braços de Naoki. Naoki pegou o Palmote e não resistiu a esfregar a bochecha em seu pelo macio. Você está ainda mais fofo agora, exclamou.
Palmote, Palmote respondeu, aconchegando-se no abraço de Nauki. Ciclizar, que estava correndo ao lado deles, observava com uma expressão atordoada, sentindo-se genuinamente feliz por Palmote. Não muito longe, Coraidon inclinou a cabeça, percebendo algo novo. Ver Nauki enterrar o rosto no pelo de Palmote o deixou com inveja. Olhou para a própria barriga. Depois da corrida, Dragonite retornou de suas entregas na cidade. O café da manhã estava pronto, graças à irmã Indeedee que o havia disposto cuidadosamente na mesa. Nauki sentou-se com seu Pokémon e sorriu. Vamos comer. Ah, nossa. Ah, Palmote. Depois do café da manhã, Nauki decidiu levar a irmã Indeedee para ajudar na ordenha e alimentação do Gogoat e do Miltank. Mas antes de sair, o recém-evoluído Palmote apareceu com sua capa vermelha, que obviamente havia ficado pequena demais. Seu rosto estava cheio de tristeza e ele olhou para Nauki com olhos marejados. Palmote? Nauki olhou para baixo. Depois de evoluir, Palmote ficou maior, e a capa original ficou muito apertada, tornando impossível para Palmote usá-la. Vendo isso, Nauki pensou por um momento e disse, não se preocupe, irei à cidade mais tarde e comprarei um novo para você. Mas Palmote ainda parecia infeliz. Aquele manto vermelho tinha um grande significado para ele. Ele olhou para a capa em suas patas, lembrando-se da vez em que Nauki sentou-se perto da porta, lavando cuidadosamente a capa à mão quando ela havia ficado suja antes. Lágrimas brotaram nos olhos de Palmote. Se soubesse que isso aconteceria, poderia ter optado por não evoluir. Ao ver Palmote tão chateado, Nauki não pôde deixar de sorrir. Ele afagou gentilmente a cabeça de Palmote e a tranquilizou. Este é especial, eu sei. Vamos comprar um novo, mas você deve manter este em segurança. Só então Palmote se sentiu um pouco melhor. Sabendo que Nauki planejava levá-lo para a cidade mais tarde, Palmote sentou-se pacientemente na varanda sob o beiral, ouvindo sinos de vento acima e observando Nauki e os dois Indeedee enquanto eles ordenhavam e alimentavam os Gogoats. As bolas de grama nesta cesta são o alimento principal dos Gogoats. Você só precisa despejá-las no coxo todos os dias, e os Gogoats cuidarão do resto, explicou Nauki, demonstrando a tarefa aos dois Indeedees. O irmão e a irmã assentiram, indicando que entendiam. Nauki sorriu e foi até os 3 Gogoats, exausto depois de ajudar a cultivar a árvore do mundo. Diga olá a eles. Estes são nossos novos amigos, os Indeedees. O da esquerda é o irmão mais velho e o da direita é a irmã mais nova. Ao ouvir suas palavras, os 3 Gogoats se viraram para olhar para os 2 irmãos. Eles baliram suavemente em saudação, ainda um pouco cansados. Nauki esfregou suas cabeças e assim que as bolas de grama foram colocadas no coxo, os 3 Gogoats correram ansiosamente, comendo avidamente para repor sua energia de grama. Depois de comerem o suficiente, os Gogoats retornaram aos campos, usando suas habilidades do tipo grama para ajudar a cuidar das plantações e árvores frutíferas. Vendo isso, Nauki decidiu que era hora de apresentar os 2 Indeedees aos Diglets e Nakustak que vivem no subsolo. Mas antes que pudessem descer para a caverna, um Dragonite de repente voou pelo céu, pegando Nauki de surpresa. Será que o Ted de Ursa e a Mel mandaram outro cartão postal para ele? Nauki refletiu que eles estavam sendo bem extravagantes dessa vez, enviando um Dragonite para entregá-lo. Então, ele parou para observar o Dragonite pousando graciosamente no pasto. Entretanto, no momento seguinte, Nauki percebeu que algo estava errado. Este Dragonite parecia muito familiar. Foi um dos Dragonites que tentou segui-lo para casa, vindo da Ilha dos Dragonites, quando ele a visitou pela primeira vez, mas foi impedido pelo seu próprio Dragonite. A reação de Dragonite confirmou a suspeita de Nauki. Assim que viu o Dragonite selvagem pousar, o Dragonite normalmente relaxado descansando ao sol imediatamente se levantou. Ai! Exclamou o Dragonite, claramente surpreso. O Dragonite selvagem respondeu alegremente, au-ó, au-ó. Infelizmente Nauki havia usado todas as suas sementes de tradução, então ele não conseguia entender o que eles estavam dizendo. Mas depois de ouvir o que o Dragonite selvagem disse, Dragonite voltou seu olhar para o lago onde Dratini e Dragonair viviam. A curiosidade de Nauki foi despertada, e ele se adiantou para perguntar, você está aqui para levar Dratini e Dragonair de volta para a ilha? Ai! Dragonite assentiu entusiasticamente, com os olhos brilhando de excitação. Toda a sua atitude em relação ao Dragonite selvagem mudou instantaneamente. De repente, tudo era carinho, guiando gentilmente o selvagem Dragonite pela pata em direção ao lago, claramente ansioso para reuni-los com Dratini e Dragonair. Parecia que Dragonite mal podia esperar para empacotá-los e mandá-los de volta para a ilha. Nauki. Ah, qual é, Dragonite? Todo mundo consegue ver exatamente o que você está fazendo. Capítulo 194. O chamado para evoluir. A chegada de um Dragonite selvagem interrompeu os planos de Nauki. Sob a orientação do Dragonite de Nauki, o Dragonite selvagem finalmente avistou os Dratini e os Dragonair andando furtivamente pelo lago do rancho. Ao vê-los, o Dragonite selvagem colocou as mãos na cintura e os repreendeu. Au-ó-ó, au-ó-ó. Os Dratini e os Dragonair se amontoaram, tremendo e respondendo lamentavelmente. Enquanto isso, o Dragonite de Nauki estava de lado, claramente apreciando o espetáculo. Ai é? A irmã de Nauki Indeedee olhou para a cena com curiosidade nos olhos. Nauki explicou. Os 3 Dratini e os 2 Dragonairs estão apenas visitando o rancho. Eles normalmente vivem em uma ilha isolada no oceano.
Aparentemente Dragonite já havia feito acordos com os outros Dragonites na Ilha Dragão, garantindo que o grupo apenas brincaria por um curto período e depois voltaria para casa. Mas esses 5 pequenos se empolgaram tanto com a diversão que perderam a noção do tempo, então a Ilha Dragão enviou um Dragonite para buscá-los. Enquanto continuavam as negociações, Naoki decidiu levar os 2 Indeedis para a caverna subterrânea para apresentá-los aos 5 Nakustaki Diglets que viviam lá. A caverna era fresca e serena, com um lago subterrâneo conectado a um rio caudaloso. Gotas de água pingavam lentamente das estalactites acima, criando um tic-tac tranquilo ao atingirem a água. 5 Nakustaki e o pequeno Diglett se reuniram na frente de Naoki, observando curiosamente os 2 novos Pokémon. Naoki sorriu e disse: esses 2 serão seus companheiros de agora em diante. Quando eu estiver fora, eles cuidarão de você. A irmã Indeedei acenou calorosamente ai ai. O irmão Indeedei assentiu levemente, ai ri. Nakustaki e Diglett voltaram sua atenção para os 2 novos rostos. Naoki acrescentou com um sorriso: o da esquerda é o irmão mais velho e o da direita é a irmã mais nova. Além disso, a comida que minha irmã mais nova cozinha é absolutamente deliciosa. É até melhor que a minha. Rangido. Ao ouvir isso, os olhos do guloso Diglett brilharam. Ele sempre achou que a comida de Naoki era a melhor do mundo, então ficou surpreso ao saber que alguém poderia superá-lo. Os Nakustaks também ficaram intrigados com as habilidades culinárias de Indeedei. A irmã Indeedei, emocionada com os elogios, mal podia esperar para preparar alguns de seus pratos exclusivos e compartilhá-los com os Pokémon. Naoki, é claro, apoiou. Então, que tal você cuidar do almoço deles hoje? Depois eu conto sobre as comidas e preferências favoritas deles. Ai ai, a irmã Indeedei assentiu entusiasticamente. Depois de terminarem suas tarefas na caverna, Naoki os levou de volta à superfície. O irmão Indeedei começou imediatamente a arrumar os quartos que tinham sido bagunçados por Ciclizar e Palmot. A irmã Indeedei, por outro lado, passeava pelo rancho, fazendo amizade com Glaceon, Alcremie e os outros Pokémon. Sua natureza gentil e atenciosa rapidamente a conquistou no grupo. Naoki olhou para ela e viu que Alcremie já havia escolhido um lugar na cabeça de Indeedei. Até Glaceon, tipicamente reservado, deu um leve sorriso e permaneceu ao seu lado. Enquanto isso, no lago, o selvagem Dragonite ainda repreendia os Dratini e Dragonair. Naoki, curioso, pediu a Coraidon que lhe trouxesse um saco de salgadinhos de sementes de tradução para que ele pudesse entender o que estava sendo dito. O Dragonite selvagem continuou resmungando à beira do lago. 2 Dratini e 3 Dragonair se amontoaram na água, com apenas as cabeças aparecendo acima da superfície, olhando com pena para o Dragonite selvagem. O Dragonite de Naoki assistiu a cena inteira, claramente divertido. O que está acontecendo aqui? Naoki levantou uma sobrancelha enquanto se aproximava. Assim que os Dratini e Dragonair o viram, eles correram para fora do lago e se esconderam atrás dele como se ele fosse seu salvador. Uá! Não queremos voltar. Uá! Por favor, deixe-nos tocar um pouco mais. O Dragonite selvagem, ainda sério, respondeu. Au, ó. Não, você já brincou o suficiente. É hora de ir para casa. Os Dratini e Dragonair tremeram de medo. Naoki, sentindo-se solidário, disse: você está com pressa? Por que não os deixa ficar mais alguns dias? Afinal, a vida na Ilha do Dragão não parecia particularmente emocionante, apenas aproveitar o sol ou pescar no mar. Diante de Naoki, a severidade do Dragonite selvagem suavizou-se, e ele soou quase um pouco magoado. Au, ó. Mas eles estão tocando há muito tempo. O Dragonite ao lado deles arregalou os olhos, surpreso. Naoki, isso era verdade. Depois de pensar por um momento, Naoki percebeu que, como o Dragonite selvagem tinha vindo até ali, ele não poderia deixá-lo partir sem oferecer hospitalidade. Então, fez um convite. Que tal você ficar para o jantar e ir embora à tarde? Jantar? Os olhos do Dragonite selvagem brilharam, lembrando-se da comida deliciosa que Naoki havia trazido para a Ilha do Dragão. Ele imediatamente se esqueceu de buscar o Dratini e o Dragonair e assentiu ansiosamente. Au, ó, Dragonite de Naoki. Então está bem, disse Naoki alegremente. Vocês podem brincar um pouco. Vou buscar alguns ingredientes. Dragonite, você pode me ajudar a cuidar do nosso convidado? O Dragonite de Naoki ficou bastante chateado, mas pensando que o Dragonite selvagem levaria aqueles 5 dragõezinhos irritantes de volta para a Ilha do Dragão à tarde, decidiu suportar a situação. Então Dragonite concordou. Dratini e Dragonair suspiraram aliviados. Pelo menos, ainda poderiam jogar ali até a tarde. Naoki inicialmente queria ir até a cidade cavalgando Ciclizar, mas quando olhou ao redor, viu Ciclizar brincando com os Indeedeis. Sem querer perturbá-los, encontrou Coraidon, chamado Palmot, e todos foram juntos até a cidade para encomendar uma nova capa para Palmot. O almoço de hoje foi preparado por Naoki e sua irmã Indeedei. Olhando para o banquete à sua frente, o Dragonite selvagem ficou impressionado com a variedade de comida. Dragonite! Isso é muito vergonhoso de assistir. Ele virou a cabeça e comeu seu sanduíche em silêncio, decidindo suportar a situação um pouco mais, já que o Dragonite selvagem iria embora à tarde. Entretanto, embora a imaginação fosse reconfortante, a realidade era dura. Mesmo com o pôr do sol e o cair da noite, o Dragonite selvagem não mencionou a ideia de trazer Dratini e Dragonair de volta para a Ilha do Dragão. Além disso, brincou animadamente com os Pokémon do rancho. Como Naoki já havia visitado a Ilha do Dragão com Ciclizar e Palmo antes, ele estava familiarizado com esse grupo de Pokémon, incluindo o Dragonite selvagem. Naoki, Dragonite e os Dratini estavam por perto, observando a cena, cada um com expressões diferentes em seus rostos. Naoki sentiu-se orgulhoso e pensou: eu sabia. Nenhum Pokémon resiste à tentação de uma boa comida. Olha só este Dragonite selvagem, está se divertindo muito. Dragonite, por outro lado, estava cheio de perguntas. O que aconteceu com a saída à tarde? Já é noite.
Enquanto isso, Dratini e Dragonair recuaram silenciosamente, tentando se esconder e evitar qualquer consequência. Naquele momento, Indéedem chamou todos para jantar. Ela acenou para Nauki, que gritou: "O jantar está pronto." O Dragonite selvagem correu imediatamente. Ele notou o Dragonite parecendo sombrio ao lado da mesa de jantar e perguntou: "Au-ó, o que há de errado?" Dragonite lembrou: "Ai, você esqueceu de alguma coisa?" O Dragonite selvagem piscou. Será que ele esqueceu alguma coisa? Parecia que sim, mas não conseguia se lembrar direito. Ah, que seja. Sem se importar, o Dragonite selvagem mergulhou alegremente na comida deliciosa. Dragonite! Ele queria dizer mais, mas Nauki gentilmente o interrompeu. Nauki sussurrou: "Deixo tocar aqui por mais alguns dias. Não há pressa para voltar." Dragonite, sentindo-se injustiçado, suspirou. "Ai." Nauki, com um sorriso misterioso, disse: "Lembra do plano que te contei? Aquele em que você lidera um exército inteiro de Dragonites?" Dragonite pescou, lembrando-se da ideia. Depois de um momento, assentiu. Nauki disse: "Então, agora use a comida para construir um bom relacionamento com eles, e então poderemos contratá-los para nos ajudar no trabalho. Eu farei de você o chefe da Companhia Expresso Dragão, e seremos todos uma grande família." Uma grande família. Essas palavras realmente tocaram o coração de Dragonite. Seus olhos se arregalaram enquanto ele pensava cuidadosamente. Cada Pokémon que Nauki tratava como família tinha sua própria Pokébola. Dragonite também tinha um, mas Dratini, Dragonair e este Dragonite selvagem não tinham. Pensando nisso, Dragonite de repente se sentiu feliz. Eles eram uma família. Com isso, ele parou de se preocupar em enviar o Dragonite selvagem de volta para a Ilha do Dragão. Afinal, no coração de Nauki, Dragonite era especial. Tarde da noite, os Pokémon do rancho adormeceram gradualmente um por um. O Dragonite selvagem, de barriga cheia, também cochilou na grama macia. Tudo estava tranquilo no rancho, mas na Ilha Dragonite, as coisas não estavam indo tão bem. O luar refletia no lago. Os Dragonites perto da água pareciam confusos. Onde estava o Dragonite que enviaram para trazer Dratini e Dragonair de volta? Por que ele não retornou? Aconteceu alguma coisa ruim? Será que ele pode ter sido capturado por um treinador humano ou algo assim? Os Dragonites trocaram olhares preocupados, observaram a lua e o mar e pensaram no que poderia ter dado errado. Então, bem cedo na manhã seguinte, enviaram outro Dragonite adulto para investigar. Mas conforme o dia passou e o sol se pôs novamente, o segundo Dragonite também não retornou. O pânico se espalhou entre os Dragonites. Após uma longa e ansiosa discussão, decidiram enviar um Dragonite particularmente forte desta vez, um que tinha um temperamento ruim, respeitava a força e desprezava os humanos. Ele jamais se deixaria domar. Na manhã seguinte, ao nascer do sol, Dragonite, que acabará de voltar da entrega de leite, arregalou os olhos, incrédulo. Encarou os dois Dragonites selvagens, que pareciam felizes demais enquanto faziam malabarismos com suco em uma mão e pão de mel na outra. Ah, não! Eles estão comendo tudo. Não apenas Dragonite, mas Nauki também percebeu isso. Esses dois Dragonites selvagens eram como poços sem fundo. Eles comiam sem parar há 2 dias. Além das 3 refeições diárias, beliscavam constantemente. A geladeira estava vazia. Não podemos deixá-los ficar aqui por mais tempo. Nauki murmurou, tentando descobrir como mandá-los de volta para a Ilha do Dragão. Nesse momento, outro Dragonite pousou no rancho. As sobrancelhas de Nauki se contraíram enquanto ele trocava um olhar com Dragonite, ambos pensando a mesma coisa. De jeito nenhum, outro. Entretanto, este Dragonite parecia diferente dos 2 anteriores. O Dragonite selvagem que chegou parecia feroz, muito parecido com o Dragonite de íris do anime. Além disso, seu comportamento era agressivo. Assim que pousou, ele voou até os 2 Dragonites glutões e os golpeou 2 vezes com suas garras, deixando-os esfregando a cabeça e com lágrimas nos olhos. Os olhos de Nauki se arregalaram em descrença. Definitivamente está acontecendo alguma coisa aqui. Ele pensou. Dragonite ao lado dele estava animado. Au-ó-ó. Nauki piscou, ainda surpreso. Você conhece? Dragonite assentiu ansiosamente. Au-ó-ó. Au-ó-ó. É o Dragonite mais forte da ilha. Ele odeia humanos, é superpoderoso e tem um temperamento terrível. Assim como o Dragonite havia dito depois de repreender os 2 Dragonites glutões, o Dragonite selvagem olhou para Nauki com um olhar de desdém. Sentindo a hostilidade, Koraidon pulou de seu local de descanso e ficou protetoramente em frente a Nauki, encarando o Dragonite selvagem com um olhar de advertência. O Dragonite selvagem, ao ver Koraidon, imediatamente ficou sério. Por um momento, Nauki pensou que eles poderiam lutar, mas então a atenção do Dragonite se voltou para Dratini e Dragonair, que estavam escondidos atrás de um arbusto, tremendo enquanto espiavam. Dratini e Dragonair tremeram novamente. O Dragonite selvagem soltou um rugido de comando. Au-ó-ó. É hora de voltar. O ritual da evolução está prestes a começar. Ao ouvir isso, Dratini e Dragonair pareceram entender. Apesar da relutância, voaram obedientemente para fora dos arbustos. Eles primeiro se amontoaram perto de Nauki, parecendo infelizes, e então lentamente se aproximaram do Dragonite selvagem. Nauki ficou perplexo. Ritual de evolução? O que isso significa? Perguntou, confuso. Poderia ser esta a verdadeira razão pela qual os outros Dragonites vieram buscar Dratini e Dragonair? Dragonite sabia o que estava acontecendo. Ele explicou. Au-ó. Esse é o ritual de evolução dos Dratini e Dragonair que vivem na ilha. A partir das palavras de Dragonite, Nauki juntou as peças da situação. Por volta dessa época, todos os anos, fenômenos naturais estranhos ocorrem no oceano.
Redemoinhos de maré se formam no fundo do mar, e a água parece se mover em direção à lua. Como os Pokémon são profundamente conectados à natureza, Dratini e Dragonair são particularmente sensíveis a esses fenômenos. Os Dratini e os Dragonair nadarão no oceano, usando a força da natureza para se treinar. Se conseguirem superar a atração dos redemoinhos, alguns Dratini e Dragonair conseguem crescer, e alguns até evoluem para Dragonites. O próprio Dragonite já participou, mas falhou. Com perseverança e treinamento, ele eventualmente evoluiu para o Dragonite que é hoje. Naoki entendeu parcialmente a explicação, mas a imagem que se formava em sua mente era clara. Da perspectiva de um treinador, superar a força da água em um redemoinho parecia uma forma perfeita de treinamento especial. Em termos de jogo, seria algo como: Dratini e Dragonairs participaram do treinamento de maré e ganharam experiência significativa. Como resultado, alguns Dratini e Dragonairs poderiam usar isso como uma oportunidade para evoluir. Dragonite relembrou o evento com carinho, dizendo: au ó, au ó, au ó. É espetacular. Todos nadam nas ondas gigantes e depois voam em direção à lua. Enquanto Dragonite falava, a imaginação de Naoki começou a correr solta. Ele imaginou uma lua cheia e brilhante pairando no alto do céu, sua luz iluminando o oceano abaixo, criando redemoinhos no fundo do mar. Inúmeros Dratini, Dragonair e Dragonites nadavam nas correntes. Aqueles que passassem com sucesso no teste do redemoinho ascenderiam ao céu, evoluindo para Pokémon mais fortes sob o brilho do luar. Foi uma demonstração milagrosa da natureza. O coração de Naoki se agitou, seus olhos se encheram de admiração. Eu quero ver isso, exclamou. Capítulo 195. Dragões da Maré Lunar. O Dragonite furioso partiu com 2 Dragonites relutantes, Dratinis e Dragonairs. Antes de partir, os 2 Dragonites também pegaram um grande saco de Poké-Puffs de Naoki. Naoki inicialmente preparou uma bolsa para cada Dratini e Dragonairs como um presente de despedida, mas quando os 2 Dragonites selvagens viram isso, eles rapidamente se aproximaram e agiram de forma fofa. Sentindo-se obrigado, Naoki preparou mais 2 malas para eles. Ele pensou em oferecer um ao terceiro Dragonite, mas descobriu-se que este não estava interessado em Poké-Puffs e voou sem eles. Sério? Naoki pensou exasperado. Ao ver finalmente os 5 pequenos dragões travessos partirem, Dragonite sentiu como se o mundo tivesse se tornado mais brilhante. Cheirou o ar, inalou o perfume das flores e sentiu que a vida nunca foi tão bela. Dragonite ficou feliz na ponta dos pés, girou na grama e abraçou Ciclizar, que estava por perto, em um momento de pura alegria. Ciclizar estava indefeso, preso no abraço de Dragonite, e olhou para Naoki em busca de ajuda. Gaal. Coraidon, observando de lado com uma expressão complicada, quebrou o momento de felicidade de Dragonite com um comentário direto. Naoki ainda tem que ir para a Ilha do Dragão hoje à noite. De repente, o mundo de Dragonite ficou sombrio novamente, e as flores perderam sua fragrância. Naoki riu da cena. Tudo bem, só vou dar uma olhada desta vez. Prometo que não trarei nenhum outro Dragonite. Dragonite ficou desconfiado. Oh! E Dratini e Dragonairs? Naoki o tranquilizou. Não, eles também não. Além disso, não temos comida suficiente agora. Precisamos economizar. O inverno está chegando e não podemos plantar nos campos durante esse período. Precisamos nos preparar com antecedência. Ao ouvir isso, Dragonite finalmente se sentiu aliviado. Ele ponderou por um momento, percebendo que a recente escassez de comida era devido aos 2 Dragonites selvagens, e declarou orgulhosamente: au ó, eu também ajudarei a encontrar comida. Dragonite já havia vivenciado o inverno antes. Sabia que a estação trazia terras frias e cobertas de neve, além de escassez de alimentos. Até os peixes do mar se escondiam em águas mais profundas. Alguns Dragonites armazenavam frutas para durar os meses de inverno. Naoki riu baixinho. Bom garoto, disse ele, mas você não precisa se preocupar em encontrar comida ainda. Ele apontou para o pomar no canto sudoeste do rancho. Estão vendo aquele pomar? Em breve, ele estará cheio de frutas maduras e carnudas. Junto com a colheita dos campos, haverá fartura para todos vocês comerem durante o inverno. Naoki sentiu uma onda de orgulho enquanto falava. Olha só. O rancho, antes abandonado, foi completamente revitalizado com muito trabalho. Havia frutas abundantes, grama fértil e plantações prósperas. Os Pokémon viviam felizes. A vida era boa. Naoki se espreguiçou e, sentindo-se satisfeito, acenou com a mão, dizendo aos Pokémon ao seu redor para irem brincar. Então, virou-se para retornar. Os Dragonites mencionaram que seu ritual de evolução começaria quando a lua nascesse. Hoje à noite, Naoki planejou comparecer e testemunhar esta cerimônia especial. Enquanto pensava na visão de Dratini e Dragonair evoluindo sob o luar, Naoki murmurou para si mesmo: eu realmente preciso comprar uma câmera. Seria uma pena não capturar um momento tão precioso. Sem mencionar que as fotos poderiam ser emolduradas e exibidas no bar para dar mais charme ao local. Então, depois do almoço naquele dia, Naoki foi até a loja de departamentos da cidade para comprar uma câmera. Em uma tranquila tarde de outono, o irmão Indeedei, que havia permanecido em silêncio a maior parte do tempo, colocou pensativamente uma pequena e elegante mesa e cadeira ao lado do jardim de flores. A irmã Indeedei, sempre atenta, preparou uma xícara de chá preto favorito de Naoki. Este chá em particular era feito com as folhas que cresciam nos chifres em desenvolvimento da árvore Deerlin, conhecida por seu aroma rico e popularidade entre os amantes de chá. Estava sempre presente em chás de prestígio. Naoki ficou agradavelmente surpreso e tocado pelo gesto atencioso dos 2 Indeedeis. Sob a gentil hospitalidade da irmã Indeedei, Naoki sentou-se à mesa e tomou um gole do chá aromático. As suas habilidades para fazer chá são perfeitas. Naoki elogiou com genuína apreciação. A irmã Indeedei riu baixinho. O irmão também sabe fazer chá. Naoki de repente ficou curioso. Então por que eu nunca o vi preparar isso antes?
A irmã Indéedei olhou para o irmão, notando sua expressão tensa enquanto ele tentava manter uma atitude calma, embora a desaprovação brilhasse em seus olhos. A irmã Indéedei hesitou, sem saber se deveria revelar a verdade. Naoki, vendo a expressão dela, lembrou-se de como ela havia mencionado certa vez que seu irmão não cozinhava muito bem e que até explodiu a cozinha. De repente, ele percebeu o que estava acontecendo. Ah, entendi. Uma ponta de constrangimento cruzou o rosto do irmão Indéedei. A irmã Indéedei rapidamente acenou com as mãos. Ai ai, irmão, eu não disse isso. Irmão Indéedei. Ei, não é grande coisa, riu Naoki. Todo mundo tem coisas em que é bom e coisas em que não é. Por exemplo, eu sou ótima em cozinhar, mas se você me pedisse para costurar roupas ou bonecas, eu ficaria completamente perdida. Os olhos do irmão Indéedei se arregalaram quando ele se lembrou de ter encontrado várias roupas de Naoki com buracos enquanto as arrumava recentemente. Você notou? Naoki sorriu. Sinceramente, antes de vocês dois chegarem, eu tentei consertar roupas sozinho. Quer adivinhar como ficou? Não só não consegui costurar as roupas direito, como também furei a mão. No final, não tive escolha a não ser enfiar as roupas no fundo do armário, disse Naoki rindo. Ele costumava trabalhar na fazenda todos os dias, então suas roupas e calças frequentemente se desgastavam e rasgavam. O irmão Indéedei entendeu o que Naoki queria dizer, e a expressão envergonhada em seu rosto diminuiu um pouco. Naoki voltou sua atenção para o Pokémon não muito longe, mexendo na nova câmera. Após comprá-lo, Naoki notou vários Pokémon demonstrando interesse no dispositivo, então os deixou tirar fotos do que quisessem. Ele planejou criar um mural de fotos em casa, exibindo as fotos deles como decoração. Os Pokémon ficaram muito entusiasmados com a ideia, e até Koraidon se envolveu, competindo de brincadeira com Ciclizar pelo direito de usar a câmera. É tão animado, Naoki comentou com um sorriso, observando os Pokémon brincalhões rolando enquanto disputavam a câmera. A irmã Indéedei, parecendo um pouco preocupada, perguntou, ai ai? Mas Naoki, você não está preocupado que eles possam quebrar a câmera? Observando os Pokémon brigando por ela, ela ficou nervosa, com medo de que eles pudessem derrubar a câmera acidentalmente, causando sua quebra. Naoki balançou a cabeça alegremente. É só uma câmera. Se quebrar, quebrou. Contanto que eles estejam se divertindo, é isso que importa. Claro, a regra tácita era que quebrar coisas acidentalmente era aceitável, danificá-las intencionalmente era outra história. Ao ouvir isso, o irmão e a irmã trocaram olhares e começaram a sussurrar um para o outro. Sim, irmão, eu te disse que é estranho. Sim, Naoki realmente ama esse grupo de Pokémon. Sim? Você acha que ele vai gostar da gente também? O irmão Indéedei pensou por um momento e respondeu sim. Acho que ele vai. Naoki, alheio à conversa tranquila, sentou-se perto do campo de flores, apreciando as flores de outono e tomando chá tranquilamente. O chá que os Indéedeis organizaram hoje lhe trouxe alguma inspiração. Talvez ele pudesse transformar o campo de flores em um jardim de verdade, repleto de flores desabrochando, com um conjunto de mesas e cadeiras para o chá. No futuro, ele poderia aproveitar tardes ensolaradas tomando chá, lendo um livro ou brincando com seus Pokémon. À medida que a noite se aproximava, o céu escureceu. Após um jantar simples, Naoki se preparou para partir para a Ilha Dragonite para testemunhar a cerimônia de evolução. Vou deixar o rancho aos seus cuidados, disse Naoki aos dois Indéedeis. É fim de semana, então a taverna estará fechada hoje. Vocês podem aproveitar o tempo extra para relaxar, assistir TV ou se divertir. Ao saber que a taverna estava fechada para o fim de semana, o rosto da irmã Indéedei mostrou uma pitada de decepção. Naoki riu baixinho. Quem gosta de trabalhar tanto assim? A irmã Indéedei respondeu timidamente. Tá bom, suspirou Naoki brincando. Faça o que quiser. Só tem um pedido. Os olhos da irmã Indéedei brilharam de entusiasmo. Ai? O que é? Naoki sorriu calorosamente e disse, só não se cansem. A irmã Indéedei assentiu ansiosamente. Ai ri. Não faremos isso. Eles não tinham medo de se cansar. Aliás, administrar a taverna e servir os Pokémon hóspedes lhes trazia muita energia positiva e felicidade. Eles adoraram. Tudo bem então. Naoki afagou gentilmente sua cabeça, então montou em Koraidon com Dragonite ao seu lado, e partiu em direção à Ilha Dragonite. Dessa vez, ele só trouxe Koraidon e Dragonite, deixando os outros Pokémon no rancho. Naoki não tinha certeza de quanto tempo ficaria fora naquela noite. Poderia ser muito tarde, então deixou Palmote e os outros descansarem. Os Pokémon estavam acostumados com esse arranjo, especialmente Ciclizar, que há muito tempo estava acostumado a ficar para trás para ajudar a cuidar do rancho quando Naoki tinha que sair à noite. Não havia muitos Pokémon no rancho naquela época. Naoki estava ocupado cuidando de assuntos importantes, então Ciclizar imaginou que eles não poderiam incomodá-lo. Ainda assim, de vez em quando, uma pontada de desejo surgia no coração de Ciclizar. Se ao menos isso pudesse ajudar mais Naoki, assim como Koraidon fez. Enquanto voavam sobre o mar iluminado pela lua, Dragonite exclamou, a lua é tão redonda e linda. Naoki, curioso, perguntou, você gosta de olhar para a lua? Ele se lembrou da primeira vez que viu Dragonite, sentado tristemente, olhando para a lua. Dragonite assentiu. A lua é diferente a cada dia. Uma lua cheia parece um prato, e uma lua crescente parece uma fruta que Koraidon deu uma mordida. Koraidon, Naoki levantou uma sobrancelha. Não é de se espantar que Dragonite parecesse melancólico. Ele não tinha percebido que Dragonite tinha um lado poético. Naquele momento, Koraidon soltou um grito de advertência. Naoki olhou para cima e viu a ilha Dragonite surgindo. Eles ganharam velocidade e logo pousaram na ilha. Os muitos Dragonites e Dratini e Dragonair não evoluídos os avistaram rapidamente. Rapidamente, Naoki percebeu dezenas de olhos brilhantes observando-o. Naoki, o que está acontecendo?
Com um farfalhar, várias figuras pequenas saíram correndo dos arbustos. Foram os Dratini e os Dragonair que deixaram o rancho naquela manhã. Ao ver seus rostos animados, Nauki não pôde deixar de sorrir, dando tapinhas em suas cabeças enquanto perguntava: sentiram minha falta? Dratini e Dragonair assentiram ansiosamente. Dragonite, que estava por perto, estreitou os olhos. Ele estava prestes a dizer mais, mas antes que pudesse, mais Dratini, Dragonair e Dragonite avançaram, empurrando Dragonite para o lado e cercando Nauki em um círculo animado. Dragonite arregalou os olhos, observando a cena com cautela. O que está acontecendo? Por que eles ficaram tão animados de repente? O coro de chamados dos Pokémon dragões enchia o ar, e Nauki podia sentir a energia de suas sementes de tradução sendo drenada rapidamente. Ele ficou um pouco sobrecarregado. A partir da conversa deles, Nauki conseguiu juntar as peças do que tinha acontecido. Mais cedo naquele dia, o rabugento Dragonite trouxera os 2 Dragonites selvagens e um grupo de pequenos Dratini e Dragonair para a Ilha dos Dragonites. Os petiscos que trouxeram do rancho tinham um aroma delicioso que atraiu os Pokémon dragões da ilha. Curiosos, os outros dragões perguntaram que comida era aquela. Com orgulho, os Dragonites selvagens, Dragonair e Dratini responderam: é um presente especial de Nauki. Eles compartilharam com entusiasmo suas experiências de vida no rancho. Os Dratini e os Dragonair em especial pintaram um quadro vívido. Suas descrições brilhantes despertaram curiosidade, e agora os Pokémon da ilha estavam ansiosos para experimentar a vida no rancho por si mesmos. Nauki. Naquele momento, Dragonite finalmente entendeu o que estava acontecendo, mas não conseguiu passar pela multidão. Com o coração pesado, Dragonite pensou: se eu soubesse que isso aconteceria, nunca teria trazido Nauki para a Ilha Dragonite. Era tarde demais para se arrepender. Nossa! Koraidon se adaptou mais rápido que Dragonite quando se tratou de entender a popularidade de Nauki entre os Pokémon. Afinal, não importava quanta atenção os Dragonites dessem a Nauki, eles não conseguiam dormir no quarto dele como Koraidon. Para Nauki, Koraidon era único. Então Koraidon aprendeu a encontrar alegria nisso, e até tentou ensinar Dragonite a lidar com a situação com elegância. Naquele momento, um poderoso rugido de dragão ecoou pela ilha, chamando a atenção de muitos Dragonites. Todos viraram a cabeça, olhando com curiosidade, e então voaram para o outro lado da ilha com Dratini e Dragonairs a reboque. Nauki, agora livre do enxame de Dragonites, estava suando profusamente. Esses Dragonites são entusiasmados demais com a comida, ele pensou rindo sozinho. Mas esse entusiasmo era exatamente o que ele precisava. Afinal, ele tinha planos de usar a comida como forma de abrir sua empresa, a Expresso Dragonite. Percebendo a comoção no outro extremo da ilha, Nauki perguntou a Dragonite: está começando? A atenção de Dragonite também se voltou para o evento. Ele assentiu antes de bater as asas e voar para o céu. Nauki rapidamente pulou em Koraidon e o seguiu. Quando chegaram ao outro lado da ilha, a visão tirou o fôlego de Nauki. A lua brilhante pairava alto no céu, lançando sua luz suave sobre o mar, que cintilava como um mundo de sonho. A água era de um azul profundo e rico, brilhando sob o luar. De repente, Nauki percebeu uma onda se formando sob a superfície do mar. Um por um, Dratini e Dragonair mergulharam na água, correndo em direção ao redemoinho e nadando com todas as suas forças. Nauki pegou sua câmera, ansioso para capturar esse momento incrível. Então, algo surpreendente aconteceu. A água do mar pareceu ganhar vida, espiralando para cima como uma coluna d'água imponente, como se estivesse alcançando a própria lua. Outra coluna de água surgiu logo depois. Os olhos de Nauki se arregalaram de espanto. É isso que Dragonite quis dizer com a água fluindo em direção à lua? Ele ficou completamente atordoado diante da beleza impossível da cena. Mas então, através das lentes da câmera, ele notou algo peculiar. Havia formas dentro das colunas de água. Rapidamente, Nauki ajustou o foco e deu zoom para ver mais de perto. No segundo seguinte, as figuras misteriosas apareceram. Eles eram pequenos Pokémon azuis, quase se misturando perfeitamente com o mar. Eles tinham cabeças redondas com tentáculos em forma de fita, bocas pequenas, grandes olhos azuis e uma gema oval vermelha no peito. Cada um tinha um pé pontudo que parecia subdesenvolvido. Essa é Phione. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. O protótipo da empresa de entrega Dragonite. Phione. O Pokémon que nasce dos ovos de Manaphy, Phione, nasce no fundo do mar frio e vive em águas mornas. É um famoso Pokémon migratório. Todos os anos, eles nadam grandes distâncias para retornar ao local onde nasceram. Naquele momento, esses Pokémon marinhos estavam nadando em grandes grupos pelo oceano, como se estivessem em uma grande peregrinação. Enquanto nadavam, ondas gigantes se formavam, e incontáveis Phiones azuis claros dançavam graciosamente nas marés. Às vezes, eles saltavam alto no ar, trazendo grandes quantidades de água do mar que criavam colunas ascendentes, fazendo parecer que o próprio oceano estava fluindo em direção à lua. Quando mergulhavam fundo, a água do mar se acumulava naturalmente ao redor deles, formando ondas graciosas. Seus corpos azuis se misturavam com a cor do mar, voando em direção à lua e ao céu junto com o fluxo da água. O suave luar combinado com as gotas de água em forma de estrelas criava uma cena deslumbrantemente magnífica sobre o mar azul profundo. Nauki olhou para a cena com admiração, completamente surpreso pela beleza. Após um breve momento de admiração e atordoamento, ele rapidamente mudou sua câmera do modo foto para o modo vídeo para capturar tudo. Sob as
grandes ondas, inúmeros Dratini e Dragonair nadavam ferozmente. Eles estavam lutando contra as forças da natureza e suas próprias limitações, se esforçando para superar as poderosas correntes oceânicas e nadar para cima. Mas o poder do mar era imenso e pesado. Os jovens e inexperientes Dratini e Dragonair eram pequenos e frágeis em comparação. Repetidamente, eles eram arrastados de volta para o mar profundo pelo redemoinho, e as fortes correntes de água deixavam marcas em seus corpos moles. Apesar das dificuldades, os Dratini e os Dragonair se recusaram a desistir. A cada nova tentativa, eles se ajustavam e atacavam o redemoinho novamente com ferimentos e tudo. Após uma luta feroz, o primeiro Dragonair atravessou o redemoinho e saltou para o céu. Gotas de água brilhando ao luar caíram de seu corpo e no segundo seguinte, uma luz branca brilhante irrompeu do Dragonair em evolução. Essa foi a luz da evolução. Oh! Gritou melodiosamente e dentro do brilho, um Dragonite recém-evoluído nasceu. Depois veio um segundo, seguido por um terceiro. Os Dragonites adultos voando alto no céu observavam com orgulho. Nenhum deles se apresentou para ajudar porque sabiam que isso era algo que cada Dragonair e Dratini tinha que fazer sozinho. Cada um deles havia passado pela mesma provação. Isso é realmente incrível. Naoki não pôde deixar de exclamar, profundamente comovido. Ele deu um zoom na câmera e entre os muitos Dratini e Dragonair, avistou um Dratini brilhante com uma cor visivelmente diferente. Ele estava lutando, ficando para trás enquanto seu corpo esguio era empurrado para trás pela forte correnteza. Naoki podia ver claramente que o brilhante Dratini estava perdendo força rapidamente, mal conseguindo nadar. Vez após vez, ele era arrastado para o redemoinho, desaparecendo nas profundezas escuras do mar. Ficou desaparecido por tanto tempo que o coração de Naoki começou a bater forte de preocupação. Dratini, ele não vai se afogar, vai? Mas quando Naoki temia o pior, a figura rosa e delicada reapareceu na tela da câmera. Ele nadava com todas as suas forças, seu rosto cheio de determinação. No entanto, a força do oceano era tão grande que, apesar de seu esforço implacável, ele mal conseguia progredir na correnteza forte. Por um momento, a batalha pareceu sem esperança. Vendo que o Dratini estava prestes a ser levado pelo mar novamente, Naoki não pôde deixar de gritar. Dratini, você consegue! Todos os Dragonites ao redor se viraram para olhar em sua direção. Mas Naoki não se importou. Ele estava totalmente focado no Dratini através das lentes de sua câmera. No quadro, quase parecia que o pequeno Dratini tinha ouvido seu encorajamento. Com uma explosão repentina de energia, o pequeno Pokémon balançou seu corpo vigorosamente e com um som agudo, finalmente atravessou o redemoinho, voando alto no céu. Gotas de água brilhavam como estrelas enquanto se espalhavam por seu corpo e por um momento, a cena pareceu congelada no tempo. A pele rosada do Dratini brilhava sonhadoramente sob o luar. Então, no segundo seguinte, uma luz brilhante irrompeu de seu corpo. Naquele brilho radiante, os Dratini começaram a evoluir. Seu corpo ficou mais longo e gracioso, agora coberto por escamas lisas e rosadas. Sua barriga ficou branca e brilhante, e seus olhos brilhavam negros e cheios de vida. Um pequeno chifre branco brotava de sua testa, enquanto duas pequenas asas brancas, semelhantes a penas, apareciam de cada lado de sua cabeça. Uma esfera semelhante a um delicado sino pendia de seu pescoço. Sim. Naoki comemorou genuinamente emocionado pelo recém-evoluído Dragonair. O recém-evoluído Dragonair voou imediatamente até Naoki, pousando animadamente na frente dele. Uá! Gritou alegremente. Naoki riu e perguntou, você me ouviu torcendo por você? O brilhante Dragonair assentiu levemente e então cutucou Naoki carinhosamente com a cabeça. Naoki sorriu e acariciou gentilmente o Dragonair, parando um momento para admirar seu corpo, particularmente o orbe dourado em volta do seu pescoço. Será que pode ser uma grande pérola do dragão? Curioso, Naoki estendeu a mão e tocou o orbe. No momento em que sua mão fez contato, uma energia misteriosa surgiu de Dragonair. Com um zumbido suave, o orbe dourado, antes de aparência comum, começou a brilhar fracamente, e correntes de ar giraram em torno do corpo de Dragonair. De repente, o clima começou a mudar. As nuvens que cobriam o céu noturno se dispersaram misteriosamente, revelando um céu estrelado e mais claro acima. As roupas de Naoki esvoaçavam ao vento, agitadas pela energia vinda de Dragonair. Enquanto olhava para o céu, uma lembrança de algo que ele havia lido sobre Dragonair veio à mente. Dizem que Dragonair possui uma quantidade incrível de energia em seu corpo e pode concentrar seu poder através das esferas em seu pescoço e cauda para controlar o clima. Durante séculos, Dragonair foi reverenciado por pessoas, especialmente agricultores, que acreditavam que ele tinha o poder de influenciar os padrões climáticos. Em tempos de seca ou tempestades, oferendas eram feitas ao lago onde Dragonair vivia na esperança de um clima favorável. Parecia, agora, que essas lendas eram verdadeiras. Parado ali perto, Dragonite não pôde deixar de sentir uma pontada de inveja enquanto observava a cena se desenrolar. Mas era preciso admitir que este Dragonair era excepcionalmente talentoso, talvez até mais do que a maioria dos Dragonites da ilha. Ultimamente, Dragonite passou a entender que treinadores humanos frequentemente preferiam Pokémon mais poderosos. Percebeu a predileção de Naoki pelo brilhante Dragonair e não conseguiu evitar se sentir um pouco inseguro, temendo que Naoki pudesse gostar mais de Dragonair do que dele. Naoki, sempre em sintonia com seus Pokémon, rapidamente percebeu a mudança de humor de Dragonite. Ele sabia que seu amigo gordinho estava se sentindo um pouco para baixo novamente. Com uma risada, Naoki puxou Dragonite e Coraidon para perto de si, passando um braço sobre cada um deles e falou para Dragonair. Estamos todos muito orgulhosos de você. Você se saiu muito bem hoje. Não é mesmo, Dragonite? Dragonite, percebendo que Naoki o estava confortando, animou-se. A nuvem escura que pairava sobre sua cabeça desapareceu instantaneamente, substituída por uma sensação brilhante e ensolarada. Com entusiasmo renovado, assentiu e concordou. Oh! Dragonair não pensou muito nisso.
Após evoluir, ficou naturalmente radiante. Depois de agradecer a Naoki, olhou ao redor e voou rapidamente para se juntar aos outros Dragonairs recém-evoluídos, brincando alegremente com eles. Enquanto isso, Fione e os outros gradualmente desapareceram na distância enquanto sua migração continuava. Com isso, a cerimônia de evolução chegou ao fim. Naoki, Koraidon e Dragonite estavam sentados em uma rocha na beira do penhasco, ouvindo o som das ondas quebrando contra a costa enquanto revisavam o vídeo capturado pela câmera de Naoki. Uau, essa filmagem é incrível! É como ter um tesouro de material de pesquisa. Maravilhou-se Naoki. Seja a migração de Fione ou a evolução de Dragonair e Dratini sob o luar, a filmagem foi inestimável para os pesquisadores Pokémon. Naoki imaginou que se vendesse esses dados ecológicos, eles poderiam render um preço enorme. Mas dinheiro não lhe faltava. Parecia mais algo para guardar, talvez uma herança de família. Guardando a câmera, Naoki olhou ao redor para se certificar de que nenhum outro Dragonite estava observando. Então, com um sorriso travesso, gesticulou para que Dragonite e Koraidon o seguissem enquanto se afastavam silenciosamente. Dragonite, intrigado com o comportamento furtivo de Naoki, inclinou a cabeça. Au! Por que você não se despede de todos? Dragonite parecia perguntar. Naoki fez uma pausa e disse com um sorriso provocador. Se você quiser convidar alguns Dragonites para o rancho, vá em frente. Claro que não. Dragonite entendeu rapidamente. Sem precisar dizer mais nada, assumiu a liderança puxando Naoki e Koraidon enquanto escapavam da ilha Dragonite. Ao ver Dragonite se apressar, Naoki não conseguiu conter o riso. Não se preocupe, você ainda é meu Dragonite favorito. Naoki estendeu a mão e deu um tapinha no pescoço de Koraidon, acrescentando com um sorriso, e você é meu Koraidon favorito. Ambos os Pokémon ficaram imediatamente satisfeitos e suas preocupações anteriores desapareceram. Naoki respirou aliviado. Prometeu silenciosamente a si mesmo que não se excederia na coleta de Pokémon como fazia nos jogos, tentar equilibrar os relacionamentos entre todos seria exaustivo. Dragonite pensou que finalmente havia deixado para trás os problemáticos Dragonites da ilha Dragonite. Mas na manhã seguinte, logo após o nascer do sol, ele avistou algumas figuras muito familiares no pasto. Dragonite esfregou os olhos incrédulo. Lá, parados diante dele, estavam os 2 Dragonites selvagens e 5 Dragonair. Os selvagens Dragonites e Dragonairs piscaram e o cumprimentaram alegremente. Dragonite! Dragonite ficou completamente chocado. Mas então, lembrando-se das palavras anteriores de Naoki, ele deu um sorriso malicioso, cruzando os braços e sorrindo. Você pode ficar no rancho, mas terá que ajudar para ganhar mais Poképuffs. Ao mencionar Poképuffs, os 2 Dragonites selvagens imediatamente se lembraram das deliciosas guloseimas do rancho. Eles assentiram ansiosamente. Ao ver a concordância entusiasmada deles, Dragonite soltou um suspiro de alívio pensando, eles estão aqui apenas pela comida. É muito mais fácil lidar com isso. É difícil para o Naoki preparar comida e os humanos são diferentes de nós. Eles precisam gastar dinheiro para comprar comida. Ontem você comeu todos os nossos Poképuffs e agora não sobrou nenhum. Se quiser mais, terá que ajudar o Naoki com algum trabalho. Ao ouvir isso, os 2 Dragonites selvagens começaram a associar Poképuffs ao trabalho em suas mentes. Perto dali, Dragonair também se animou, curioso sobre o que estava sendo discutido. Ao contrário dos 2 Dragonites selvagens, os Dragonair não estavam interessados apenas nos Poképuffs, eles realmente gostavam de Naoki também. Os 2 Dragonites selvagens piscaram confusos. O que é trabalho? Dragonite suspirou. Em seguida, ele explicou pacientemente ao Pokémon à sua frente o que o trabalho normalmente envolve. É difícil para Naoki administrar o rancho sozinho. Todos os Pokémon do rancho ajudam. O que você fará é fácil, assim como eu. Seu trabalho será entregar o leite momo fresco produzido no rancho aos clientes que o encomendaram. Mas lembre-se, você não pode bebê-lo durante o caminho. Dragonite lançou-lhes um olhar sério e continuou. Se você beber o leite secretamente, Naoki não fará mais Poképuffs para você. Os 2 Dragonites selvagens, ansiosos para comer mais Poképuffs, balançaram a cabeça vigorosamente, prometendo não roubar nenhum leite. Satisfeito, Dragonite pensou por um momento e acrescentou. De agora em diante, você tem que me ouvir. Os 2 Dragonites Gourmets não fizeram objeções a isso. Ao vê-los concordar, Dragonite sentiu uma inesperada sensação de orgulho. Nunca imaginou que haveria Dragonites que ouviriam alguém assim. Naquele momento, vários Dragonair próximos perguntaram. E nós? Dragonite, por fazer parte de uma espécie que frequentemente cuida de seus Pokémon mais jovens, não pôde deixar de sentir um senso de responsabilidade para com os Dratini e Dragonair. Mesmo que eles pudessem competir pela atenção de Naoki, os instintos do Dragonite entraram em ação, e ele escolheu cuidar deles de qualquer maneira. Só fique longe de problemas. Quando você evoluir para Dragonite, poderá ajudar Naoki também. Com um aceno de suas garras, Dragonite conduziu os 5 Dragonair em direção ao lago, garantindo que eles não causariam nenhum problema. Dragonite, no entanto, ficou para trás para ensinar os 2 Dragonites selvagens como entregar leite corretamente. Então, no início da manhã, os pedestres na cidade de Kozagi ficaram surpresos ao olhar para cima e ver 3 Dragonites voando graciosamente pelo céu, chegando à cidade. As pessoas ficaram em choque e descrença. Aquilo era um Dragonite? Estou vendo coisas. Um Pokémon raro realmente apareceu na cidade de Kozagi, mas havia alguns moradores da cidade que já estavam familiarizados com as entregas de leite de Dragonite. Eles notaram a pequena bolsa vermelha no ombro do Dragonite líder. O rancho do Naoki contratou novos funcionários de novo? É aquele Dragonite, certo? Você sabe. Claro. É bem famoso por aqui, disse o morador com um sorriso.
Todas as manhãs, você pode ver o Dragonite voando do rancho Naoki, entregando leite fresco aos clientes que o encomendaram. O Dragonite tem uma personalidade incrível, e os moradores da cidade o adoram. Ouvi até dizer que a senhora Dantes às vezes faz biscoitos para ele. Usar um Dragonite para entregar leite? Não é um pouco extravagante? Exclamou um treinador de outra região, claramente surpreso com a revelação. Os moradores da cidade apenas deram de ombros, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Vocês vão se acostumar, respondeu um deles casualmente. A Dragonite voa muito rápido e é muito dócil. Por que não confiaríamos a ela entregas de leite? Isso é. O treinador visitante ficou sem palavras, incapaz de processar o que estava ouvindo. Para ele, Dragonite era um Pokémon reverenciado, especialmente entre as famílias domador de dragões da região de Johto, onde era considerado um companheiro precioso e raro. Se aquelas famílias de domadores de dragões pudessem ver isso, usando seu venerado Dragonite como Pokémon entregador de leite, ficariam espantadas. Provavelmente fariam um estardalhaço, gritando que era um completo desperdício de um talento tão extraordinário. Capítulo 197. Rotom. Além da senhora Dantes que havia encomendado leite anteriormente e do dono da loja de sementes Rio, o rancho Naoki recebeu recentemente muitos outros pedidos dos moradores da cidade. Algumas pessoas pediram o leite de Gogoat mágico produzido pelo Gogoat, algumas pediram sal grosso, outras queriam ovos frescos e muitas pediram o leite Momo produzido pelo Miltan. Embora produtos similares sejam vendidos na cidade, as pessoas acreditam que o leite fresco extraído da fazenda é mais fresco, mais natural e tem um sabor melhor. Um cliente até pediu uma cesta de milho doce, dizendo que queria saborear milho cozido no vapor. Naoki e Koraidon entregaram o milho juntos. Enquanto isso, Dragonite era responsável por entregar o restante dos pedidos: leite, leite de Gogoat e ovos. Nos últimos meses, Dragonite se tornou mais familiarizado com a cidade do que o próprio Naoki. Dragonite gosta do trabalho, principalmente porque recebe muitos elogios enquanto trabalha. Entre todos os clientes, os favoritos de Dragonite são a senhora Dantes e seu marido, que moram na rua Mar Azul, no canto nordeste da cidade. Esta senhora idosa, gentil, adora assar biscoitos e sempre tem algumas guloseimas prontas para Dragonite. No início, Dragonite ficou nervoso em aceitar os biscoitos porque Naoki havia lhe dito para não aceitar presentes de clientes sem permissão. Então ele recusou educadamente. Mas a senhora Dantes insistiu demais. Quando Dragonite recusou, ela praticamente forçou os biscoitos na boca dele, dizendo que era um sabor novo que ela tinha acabado de desenvolver e que ficaria muito chateada se Dragonite não os experimentasse. Dragonite não teve escolha a não ser aceitar. Mais tarde, de volta ao rancho, Dragonite discutiu a situação com Naoki. Após uma longa conversa entre o homem e o Pokémon, eles decidiram entregar leite para a senhora Dantes em uma garrafa de vidro maior, como agradecimento por sua generosidade. Agora, Dragonite estava mostrando a cidade aos dois Dragonites selvagens, apresentando-os aos clientes que pediam leite. Au, ó. Lembre-se dessas casas. Todas as manhãs, Naoki preparará leite fresco, e você só precisa entregá-lo. Os Dragonites selvagens piscaram confusos. Au, ó, e depois? Dragonite. Dragonite sentiu uma onda de frustração. Os dois estavam ainda mais perdidos do que antes. Pensando no futuro que Naoki havia planejado para ele, Dragonite suspirou e explicou pacientemente. Au, ó, você não pode simplesmente largar o leite e voar para longe. Você tem que pousar na frente da porta, bater e esperar os humanos saírem para pegá-lo. Au, ó. E não se esqueça, entregar o leite não é o fim. Humanos lhe darão dinheiro em troca do leite. Leve o dinheiro de volta para Naoki, e ele fará deliciosos Poké Puffs para você. Ao mencionar Poké Puffs, os olhos dos dois Dragonites selvagens brilharam de excitação. Isso parecia bem fácil. Dragonite designou cada Dragonite a clientes específicos para entregar leite. No final da lição, ele acrescentou: Au, ó, eu cuido da senhora Dantes. Dragonite não estava muito preocupado com os outros clientes, mas entregar leite para a senhora Dantes, que assava biscoitos só para ele, era algo que ele não desistiria. Os dois Dragonites selvagens não tinham objeções a esse arranjo. Depois que tudo foi explicado, os três Dragonites deixaram a cidade e voaram de volta para o rancho Naoki. Eles vieram com pressa, passearam pela cidade e depois foram embora com a mesma rapidez. Seu voo chamativo pelo céu atraiu a atenção não apenas dos moradores da cidade, mas também de alguns treinadores Pokémon acampados no campo. É um Dragonite. Eu vi na enciclopédia Pokémon da academia. Por que um Pokémon assim está aqui? Dragonite é a coisa mais rara que já vi. Vou pegar uma. Vamos, Pikachu. De jeito nenhum, eu os vi primeiro. Vou pegar um. Vamos ver quem consegue fazer isso primeiro. Dois jovens vestindo uniformes da Academia Naranja atacaram os Dragonites, cheios de determinação. A garota que ficou para trás suspirou segurando a testa. Sério, esses dois são tão impulsivos. Não acharam que esses Dragonites poderiam pertencer a um treinador? Ela olhou para a barraca que eles deixaram para trás, então cerrou os dentes e saiu atrás deles, abandonando a barraca. De volta ao rancho, Naoki ficou à beira do lago, observando 5 familiares Dragonairs. Por um momento não soube o que dizer. Os 5 Dragonairs foram os primeiros a cumprimentá-lo com um alegre uó. Naoki piscou, despertando de seus pensamentos. Caminhou até o lago para observá-los. Incluindo o Dratini brilhante, deveria haver mais 2 Dratini aqui. Mas ontem à noite, todos os 3 evoluíram para Dragonair. A julgar pela situação, parecia que os 2 Dragonairs ainda não haviam evoluído. Talvez eles não tenham acumulado pontos de experiência suficientes? Naoki estudou 5 Dragonairs que o encaravam inocentemente com olhos arregalados. Com um suspiro, Naoki cedeu. Bem, já que você está aqui, é melhor ficar.
Com eles por perto, o rancho certamente teria bom tempo e colheitas abundantes. Naoki se levantou e olhou ao redor. Ele não viu Dragonite em lugar nenhum e imaginou que ele tivesse ido entregar leite. Naoki não estava com pressa. Ele levou Ciclizar e Palmote para uma corrida matinal enquanto inspecionava o rancho. Hoje Naoki tinha um novo projeto, transformar o campo de flores. Depois de pensar um pouco ontem à noite, Naoki teve duas ideias de renovação. O primeiro plano era construir uma estrutura de suporte no meio do campo de flores, permitindo que as flores subissem naturalmente e formassem um lindo arco floral. Deixe um espaço no meio, cubra-o com pedrinhas e coloque jogos de chá, mesas e cadeiras ali. Dessa forma, durante a semana, Combé e Butterfree podem descansar nos suportes enquanto Naoki pode tomar chá embaixo deles. A segunda opção era construir uma estufa de vidro transparente usando uma grande quantidade de vidro. A vantagem disso é que mesmo no inverno frio, as flores e plantas podem crescer com segurança dentro de casa. Mesas, cadeiras e jogos de chá também podem ser colocados lá dentro, permitindo que as pessoas desfrutem do chá e admirem as flores no inverno, com a mesma elegância que na primavera. Ambas as opções tinham suas vantagens, e Naoki achou difícil decidir entre elas. Naquele momento, Dragonite retornou. O que mais surpreendeu Naoki foi ver outros dois Dragonites seguindo atrás dele. Quando os dois Dragonites o viram, seus olhos brilharam. Naoki. Ele imediatamente reconheceu a sensação familiar. Eles eram os dois Dragonites amantes da comida. Naoki não demorou a entender as coisas. Ao ver as sacolas vermelhas penduradas no ombro de Dragonite e sua expressão orgulhosa, Naoki rapidamente percebeu que Dragonite estava mostrando a cidade aos dois Dragonites selvagens para familiarizá-los com as rotas de entrega, abrindo caminho para a futura companhia expressa Dragonite. Eles concordaram? Naoki perguntou baixinho. Dragonite assentiu confiantemente. Naoki sorriu. Isso é ótimo. Como Dragonite estava colocando tudo em ordem, Naoki sabia que também não poderia ficar para trás. Depois de pensar por um momento, Naoki decidiu escrever um aviso e colocá-lo no quadro de avisos na praça da cidade. Quanto ao conteúdo, ele já tinha descoberto. O Rancho Naoki agora oferece com orgulho serviços expresso do dragão. Ovos frescos, leite nutritivo, leite de gogoat mágico e abóboras rechonchudas, entregues diretamente na sua porta pelo Expresso do Dragão. Interessado? Ligue para 537-6898. Observação. No momento não oferecemos suporte para envios entre cidades ou regiões. E por que a entrega entre cidades não foi suportada? Bem, por enquanto, os Dragonites ainda não estavam familiarizados com outras cidades, e não havia nenhum sistema de navegação para guiá-los. Falando em navegação, a primeira coisa que veio à mente de Naoki foi o Rotom. Rotom é um Pokémon muito único, capaz de habitar vários eletrodomésticos como geladeiras, máquinas de lavar e até mesmo celulares e computadores. Quando o famoso telefone Rotom foi lançado, ele se espalhou rapidamente pelo mundo Pokémon. Este dispositivo, que podia pesquisar e armazenar informações sobre Pokémon, vinha equipado com navegação por mapa, funções de comunicação e até mesmo uma câmera, o que o tornava incrivelmente popular entre os treinadores. Naoki imaginou quão útil seria equipar cada Dragonite com um desses para ajudá-los com as entregas, e manter-o em casa para que ele pudesse ficar em contato com qualquer Dragonite que estivesse fazendo entregas. Infelizmente, o telefone Rotom ainda não foi inventado. Acho que vou ter que ter paciência e esperar. Afinal, os smartphones ainda nem tinham sido inventados. Mesmo que Naoki encontrasse Rotom, não haveria muito que ele pudesse fazer com ele. Sempre que esse pensamento lhe passava pela cabeça, Naoki suspirava e murmurava sobre como os avanços tecnológicos neste mundo estavam progredindo de maneiras estranhas. Quanto às entregas interregionais, era de conhecimento geral no mundo Pokémon que a velocidade de voo do Dragonite excedia em muito a dos aviões. Embora Dragonite pudesse voar ao redor do planeta em 16 horas, Naoki não planejava deixá-los entregar mercadorias para outras regiões tão cedo. Por quê? Porque outras regiões não estavam exatamente estáveis no momento. Veja Kanto e Hoenn, por exemplo. Seria desastroso se membros da equipe Rocket, equipe Magma ou equipe Aqua fingissem ser clientes, fizessem pedidos falsos e preparassem armadilhas para Dragonite durante as entregas. Eles poderiam facilmente capturar Dragonites usando tais truques, e isso seria uma enorme perda de tempo, sem mencionar que seria perigoso para os Dragonites. Naoki se importava demais com a segurança deles para correr tais riscos. Não, além de equipá-los com telefones Rotom, também precisamos encontrar maneiras de tornar o Dragonite mais forte, ponderou Naoki. Embora ele não esperasse que eles superassem Koraidon em força, eles deveriam pelo menos ser comparáveis a Gogoat em termos de resistência e poder. Depois do café da manhã, Naoki começou a preparar o petisco favorito dos dois Dragonites amantes da comida, Poké Puffs. Com o irmão Indeedee cuidando da maior parte das tarefas domésticas diárias, Naoki não precisava mais se preocupar com as tarefas domésticas. O irmão Indeedee garantia que tudo permanecesse em ordem, dando a Naoki bastante tempo e energia para se concentrar em preparar pratos deliciosos para os Pokémon. A irmã, Indeedee, que nunca tinha aprendido a fazer Poké Puffs, observava com curiosidade. Ela adorava cozinhar e estava intrigada com o processo. Vendo o interesse dela, Naoki levantou uma sobrancelha e perguntou: "Você quer aprender a fazer Poké Puffs?" Ai, a irmã Indeedee assentiu ansiosamente, animada com a oportunidade. Será que ela conseguiria mesmo aprender? Claro! Naoki sorriu calorosamente, pronto para lhe ensinar o processo de fazer Poké Puffs. Primeiro, coloque as frutas vermelhas em uma panela com água fria e aqueça. É preciso mexer constantemente para infundir o sabor no Poké Puff, explicou ele. Mas cuidado com o tempo. Se você cozinhar por muito tempo, a massa vai ficar mole, e nenhum Pokémon vai querer comer isso.
Depois que a massa estiver pronta, você a despeja na forma e a assa no forno, concluiu Naoki. A irmã Indeedei ouviu atentamente, absorvendo todos os detalhes. Depois que Naoki terminou sua explicação, ele se afastou e perguntou: você gostaria de tentar? Ela respondeu alegremente, ansiosa para tentar fazer Poke Puffs. Ao contrário dos humanos, Pokémon do tipo psíquico como Indeedei podem usar sua telecinese para preparar comida, o que lhes permite manusear ingredientes e utensílios de cozinha sem tocá-los. Naoki observou com espanto enquanto a colher, envolta em energia psíquica azul, mexia a mistura com precisão. A julgar pelo seu controle, estava claro que ela tinha um talento excepcional para a telecinese. Ótimo trabalho! Agora que a massa está pronta, despeje-a na forma e nós a levaremos ao forno, instruiu Naoki. Ela seguiu alegremente suas instruções, usando cuidadosamente seus poderes psíquicos para despejar a massa uniformemente na forma antes de colocá-la no forno. Tudo o que precisamos fazer agora é esperar 20 minutos, disse Naoki. Ele havia planejado esperar com ela, mas naquele momento, uma comoção repentina vinda do lado de fora do rancho chamou sua atenção. Naoki olhou para a fonte do barulho e se virou para a irmã Indeedei. Você pode cuidar do forno para mim? Vou ver o que está acontecendo lá fora. Quando Naoki saiu, ele viu 3 estudantes da Academia Naranja, todos vestindo seus uniformes, olhando com espanto para os 3 dragonites tomando sol na grama. Um dos garotos notou Naoki e rapidamente percebeu que os 3 dragonites não eram Pokémon selvagens. Sua expressão mudou para choque quando ele disse apressadamente: com licença, somos alunos da Academia Naranja. Seguimos aqueles dragonites até aqui. Desculpe, não sabíamos que eram seus Pokémon. Naoki ergueu uma sobrancelha levemente entretido. Então eles foram atraídos para cá pelos dragonites? Isso é bom. Ele pensou por um momento que eles estavam ali para o teste de grama verde. Não se preocupem, respondeu Naoki com um sorriso, olhando para os dragonites. Eles são os dragonites entregadores do rancho. Vocês provavelmente os viram a caminho da cidade para entregar mercadorias. Entrega? O trio olhou para ele, incrédulo, com os olhos arregalados. Naoki riu baixinho. Sim. Ao ouvir isso, os 3 alunos trocaram olhares incertos, engolindo em seco, nervosos. Mesmo que Naoki tivesse explicado, algo ainda parecia estranho. O que eles não sabiam era que em determinado momento Naoki havia sido emprestado por Arceus, o deus Pokémon, para ajudar na agricultura. Mas isso só acontecia em um videogame. Não era a primeira vez que Naoki encontrava pessoas que ficavam chocadas ao ver dragonites entregando leite. Ele já havia se acostumado e permanecia calmo. Naquele momento a atenção dele se voltou para Palmote, vestindo uma pequena capa vermelha, voando do galinheiro em direção ao bebedouro. Isso é. Palmote, um dos garotos gaguejou com os olhos arregalados. E está voando. Palmote voou até Naoki, acariciando-lhe carinhosamente a bochecha antes de correr para dentro de casa para beber água. O trio olhou boquiaberto para a porta por onde Palmote havia desaparecido. Nesse momento a garota entre os 3 engasgou. Olha esses Pokémon. Os 2 garotos viraram a cabeça. No segundo seguinte, eles avistaram vários Dragonair descansando em abóboras gigantes no campo. Esse é um Dragonair brilhante, exclamou um dos garotos com os olhos quase saltando das órbitas. Pokémon brilhantes eram incrivelmente raros, 1 em 1000, se você tivesse sorte. Naquele exato momento, Koraidon saiu de casa, procurando um lugar com sombra para se deitar e observar Naoki trabalhar. Como de costume, cumprimentou Naoki com um rosnado familiar. Hao! Os 3 estudantes viraram a cabeça mais uma vez. Desta vez, eles encontraram os olhos de Koraidon, que parecia majestoso e poderoso. Suas expressões demonstravam choque, como se estivessem vendo algo completamente novo. Um Pokémon que eu nunca vi antes, gritou um dos garotos com a voz cheia de admiração. Naoki suspirou internamente. Há tantos treinadores que nunca viram o mundo, pensou ele com um sorriso confuso. Capítulo 198. Dragonites, Poke Puffs e a bênção da colheita. Depois de se despedir dos 3 treinadores, Naoki voltou a trabalhar na construção da estufa de vidro. Depois de alguma consideração, ele decidiu implementar ambas as ideias. Ele não apenas construiria um estande de flores, mas também criaria uma estufa de vidro separada para aquecimento durante os meses mais frios. O suporte de flores seria para pessoas, enquanto a estufa de vidro seria para Combei e Butterfree. No inverno, quando a temperatura cai e a neve pesada cobre o solo, nem mesmo a grama mais resistente consegue sobreviver, muito menos as flores. Esta temporada é particularmente difícil para Butterfree e Combei, que dependem do néctar para sobreviver. Naoki não tinha certeza de quão selvagens Combei e Butterfree lidariam com esse problema, mas agora que ele estava ali, certamente não os deixaria sofrer. Então, ele decidiu construir uma estufa de vidro. Dessa forma, quando o inverno chegar, ele poderá mover as colmeias Combei e os ninhos Butterfree para a estufa. Ele a encherá com vasos de plantas e flores verdes, além do mel especial vendido na cidade, para garantir que os Pokémon consigam passar o inverno em segurança. Naoki era habilidoso em projetos práticos. À tarde, ele já havia serrado várias tábuas de madeira e as juntado para formar um grande suporte para flores. Seu campo de flores estava repleto de hortênsias, rosas, lírios, orquídeas e diversas outras flores exclusivas do mundo Pokémon. Ele não conseguia se lembrar claramente dos nomes de algumas delas, mas as plantou simplesmente porque eram bonitas. O próximo passo foi descobrir como mover o suporte de flores para o campo de flores. Naoki caminhou pelo campo com o irmão Indeedei pensando na logística e explicando seu plano ao curioso Indeedei. Quero criar um jardim onde eu possa tomar chá e apreciar as flores, para poder relaxar aqui no meu tempo livre. É? Ao ouvir isso, o irmão Indeedei de repente se lembrou de que havia um jardim semelhante na mansão onde eles costumavam viver. Ele prontamente exclamou, Aian. Naoki se virou e olhou para ele. Você tem uma solução? Aí, o irmão Indeedei assentiu confiantemente.
Ele olhou calmamente para o campo de flores exuberantes à sua frente e disse, ai é. Naoki coçou o queixo pensativamente e depois de um momento, pegou um punhado de sementes de tradução para entender melhor o Indeedei. O irmão Indeedei repetiu, ai é. Primeiro mova as flores para o meio, depois coloque o suporte de flores no lugar e por fim, faça um caminho de paralelepípedos no chão. Paralelepípedos? Naoki assentiu, impressionado com a sugestão. Ótima ideia. Obrigado, Indeedei. O irmão Indeedei assentiu modestamente sem buscar nenhum crédito. Com um plano em mãos, o próximo passo foi tirar as flores do centro. Acontece que Naoki planejou construir a estufa de vidro mais tarde, e essas flores poderiam ser movidas para dentro. Após um breve momento de reflexão, Naoki chamou Koraidon e Ciclizar, que observavam por perto. Pediu que trouxessem alguns vasos de flores vazios do depósito e começou a desenterrá-los. O irmão Indeedei observou por um tempo, depois saiu silenciosamente e voltou para casa. Lá sussurrou algo para a irmã Indeedei, que estava ocupada preparando poke puffs. A irmã Indeedei piscou em compreensão, então parou o que estava fazendo e foi buscar algumas frutas citrus no depósito de frutas. Essas frutas são conhecidas por restaurar a saúde e curar condições de saúde. Ela espremeu as frutas até formar um suco, despejou em uma xícara e entregou ao irmão. Então, quando Naoki, coberto de sujeira, terminou de mover os vasos de flores para a grama, ele encontrou um copo de suco esperando por ele na pequena mesa onde ele costumava tomar seu chá. Naoki não precisou adivinhar quem havia deixado para ele. Sorriu, sabendo exatamente quem era. Desde que os irmãos Pokémon se juntaram, esses gestos atenciosos e pequenas surpresas na vida se tornaram uma ocorrência regular para Naoki. Ele bebeu alegremente o copo de suco e depois entrou para fazer um pedido de pedrinhas e argamassa para pavimentar o caminho do jardim. Usou o videofone para ligar para Kelly. Kelly não estava ocupada naquele dia, então, após receber a ligação de Naoki, ela rapidamente entregou os suprimentos que ele pediu. Além disso, quando Kelly soube do projeto de Naoki, ela decidiu ficar e oferecer orientação. Às 5 horas da tarde, a construção no campo de flores estava finalmente concluída. Um grande espaço aberto foi limpo no centro do que costumava ser um campo de flores quadrado, e o grande suporte de flores que Naoki havia construído foi cuidadosamente movido para o centro pelo irmão Indeedei usando telecinese. Uma camada de seixos ainda assentados foi colocada ao redor da área aberta, com um caminho conectando o espaço central ao resto do jardim. Logo, as flores começariam a crescer ao longo do suporte de flores, eventualmente cobrindo-o completamente. Naoki já conseguia imaginar os caminhos de paralelepípedos e os canteiros de flores cobertos por videiras exuberantes, formando um jardim natural escondido. A ideia daquela cena futura o emocionou. Ele agradeceu a Kelly. Agradeço muito a sua ajuda com isso. Kelly sorriu e respondeu, sem problemas. Você já me pagou. Naoki. Pensando em seu próximo projeto, Naoki acrescentou. A propósito, também pretendo construir uma estufa de vidro no rancho, uma que possa mantê-lo aquecido durante o inverno. Uma estufa de vidro? Kelly ponderou por um momento antes de responder. Claro que podemos fazer isso. O problema é que estamos sem materiais de construção de vidro na loja. A próxima remessa deve chegar em meados do mês. Se você puder esperar até lá, eu entrego assim que chegar. Isso funciona, Naoki assentiu. Contanto que seja construído antes do inverno. Seu olhar se voltou para Butterfree e Combay que zumbiam ali perto. Kelly seguiu sua linha de visão e rapidamente captou seus pensamentos. Não se preocupe, disse ela com um sorriso tranquilizador, acenando em despedida. Estará pronto na hora. Até mais. Até mais. Naoki acenou quando Kelly saiu. Assim que ela saiu, Zack parou sua caminhonete no rancho. Naoki ajudou a carregar vários barris grandes de leite e sacos de sal grosso no caminhão. Ao notar as grandes abóboras douradas já ocupando a caçamba do caminhão, comentou com um sorriso. Parece que você teve uma boa colheita hoje. Zack riu com vontade. As plantações em toda a cidade de Kozaji estão crescendo lindamente neste outono. O tempo está perfeito e não houve desastres naturais. Temos que agradecer ao Rei das Colheitas Abundantes por isso. Ao dizer isso, o rosto de Zack assumiu uma expressão mais misteriosa. Ei, você ouviu? A colheita na cidade vizinha não foi muito boa este ano. Choveu muito durante dias no verão, e os campos ficaram todos alagados. É incrível como a poucos quilômetros de distância os campos deles ficaram encharcados, mas aqui quase não choveu. Naoki. Ele olhou silenciosamente para os Dragonairs e Dragonites que descansavam ali perto, relembrando as lendas que afirmavam que eles já foram adorados como controladores do clima pelos humanos. Será que essas histórias antigas são verdadeiras? Foi por causa da presença desses Pokémon que a cidade de Kozaji foi poupada da inundação? Zack, aparentemente tomado por um pensamento, perguntou de repente com os olhos arregalados. Será que o Rei das Colheitas Abundantes está nos protegendo? Na mente de Zack, o Rei das Colheitas Abundantes foi trazido à cidade por Naoki, e todos seguiram o exemplo de Naoki e acreditaram no rei. Quando se tratava de conhecimento sobre este Pokémon, Zack achava que ninguém o entendia melhor do que Naoki. Naoki sorriu educadamente e respondeu, bem, não tenho certeza porque nunca vi o Rei das Colheitas Abundantes. Só ouvi falar de sua lenda e sei que é um Pokémon muito poderoso. Zack pensou por um momento antes de decidir. Tudo bem. Preciso falar com os outros fazendeiros sobre isso mais tarde. Talvez eles também tenham notado alguma coisa. Naoki riu baixinho pensando. Vá em frente. O Rei das Colheitas Abundantes pode gostar que você divulgue a notícia em nome dele. Afinal, ele pode estar de olho. A ideia do rei abençoar as plantações para uma boa colheita, enquanto Dragonite e Dragonairs garantiam que o rancho tivesse um bom clima, realmente parecia uma combinação perfeita para a agricultura. Zack chegou e saiu às pressas, ansioso para compartilhar seus pensamentos com os fazendeiros da cidade vizinha. Ele planejava pedir que começassem a homenagear o Rei das Colheitas Abundantes para ver se também poderiam receber sua bênção.
Enquanto Zack desaparecia na distância, Naoki caminhou até o lago, onde alguns Dragonairs estavam se refrescando. Ele sorriu e perguntou: vocês estão abençoando o rancho com um tempo bom? Uá? Os Dragonairs pareciam confusos, claramente sem entender o que ele estava dizendo. Naoki riu e afagou suas cabeças. Se as pessoas soubessem o que vocês estão fazendo, ficariam muito gratas. Talvez até trouxessem um pouco da colheita e da comida que cultivaram como agradecimento. Isso lembrou Naoki das histórias em que as pessoas adoravam Dragonite oferecendo presentes nos lagos onde viviam. É claro que os Dragonairs não pareciam entender. Eles não tinham feito nada de especial no que lhes dizia a respeito. Naoki refletiu, talvez seja porque há 5 Dragonairs e 3 Dragonites com auras fortes reunidos aqui. Essas auras podem estar afetando o clima ao nosso redor. Ele pensou na terra sagrada dos dragões do anime, onde flores desabrochavam o ano todo, supostamente influenciadas pelo poder dos Dragonites que guardavam o lugar. Então seus pensamentos se voltaram para a joia da vida criada por Arceus, que poderia tornar a terra fértil e continha energia de dragão. Se você pensar bem, o bom tempo e as colheitas na cidade de Kozaji podem realmente ser graças à presença desses Dragonites e Dragonairs, concluiu Naoki. O jantar daquela noite foi mais uma vez preparado pela irmã Indeedei. Ela passou a tarde inteira na cozinha fazendo pãezinhos cozidos no vapor. Naquela época, a irmã Indeedei também fez 2 caixas grandes de Poké Puffs. Ela generosamente compartilhou as guloseimas com os Pokémon do rancho, especialmente com os 2 Dragonites selvagens e os 5 Dragonairs. Os selvagens Dragonites e Dragonairs ficaram tão gratos e felizes que a irmã Indeedei, encantada com a alegria deles, prometeu fazer mais Poké Puffs para eles sempre que quisessem. Observando isso, Naoki não pôde deixar de se sentir em conflito. Ai meu Deus! Isso nunca foi meu plano, pensou Naoki um pouco sobrecarregado. Eu não queria fazer a irmã Indeedei trabalhar tanto para alimentar 2 Dragonites selvagens. Depois de receber seus adorados Poké Puffs, os 2 Dragonites selvagens alegremente recolheram as guloseimas e sinalizaram para os 5 Dragonairs que era hora de voltar para a Ilha Dragonite. Naoki, confuso com a saída repentina, gritou rapidamente e os interrompeu. Esperem, por que vocês estão indo embora? Perguntou. Um dos Dragonites selvagens piscou para ele e respondeu. Au! Curioso, Naoki colocou outra semente de tradução na boca, preparando-se para ouvir o que o Dragonite selvagem teria a dizer em seguida. Prometemos aos Dragonairs e Dratini na ilha que voltaríamos todas as noites e traríamos comida para eles, para que não se preocupassem. Um dos Dragonites selvagens acrescentou. Aqueles pequenos Dratini disseram que quando crescerem vão querer vir trabalhar aqui, assim como nós. Naoki não pôde deixar de pensar que quando os Dragonites selvagens voltassem para contar aos outros sobre o dia de hoje, todos eles iriam querer se juntar ao rancho também. Naoki. Tudo bem então, só tome cuidado. Vendo o quanto eles estavam ansiosos para compartilhar com os outros dragões, Naoki entregou a eles mais 2 caixas cheias de guloseimas. De agora em diante, estas serão suas recompensas. Todos os dias depois do trabalho, você ganhará uma caixa cheia de Poké Puffs. Ao ouvir isso, os olhos dos 2 Dragonites selvagens brilharam. Com suas caixas de Poké Puff nas mãos e sonhando com um futuro cheio de lanches, eles partem felizes para casa. Mais tarde naquela noite, chegou a hora da taverna abrir. No entanto, Naoki decidiu ficar em casa e assistir TV. Ultimamente, Naoki andava se sentindo um pouco inquieto, provavelmente por ter comido sementes demais. Mesmo quando visitava a taverna, não conseguia acompanhar as conversas dos Pokémon. Mas quando Naoki estava se acomodando, de repente ele ouviu o som de sirenes lá fora. Assustado, Naoki rapidamente se levantou e saiu para investigar. Para sua surpresa, ele viu a figura familiar da policial Jenny chegando em sua motocicleta, com seu confiável Gravlit ao seu lado. No entanto, Gravlit não estava agindo como um convidado hoje. Em vez disso, permaneceu perto da policial Jenny, como se estivessem em missão oficial. Com licença. A policial Jenny cumprimentou Naoki alegremente e acrescentou. Vou estacionar aqui primeiro. Depois que terminar, passo com o Gravlit para tomar uma bebida. A mente de Naoki disparou, pensando nos bandidos do anime que roubam os Pokémon dos outros, e ele perguntou abruptamente, tem algum caçador de Pokémon na cidade? A policial Jenny piscou surpresa e depois caiu na gargalhada. Não, a cidade de Kozaji tem uma ótima reputação em segurança pública. Não há muitos caçadores de Pokémon por aqui. Viemos apenas patrulhar as montanhas esta noite. Naoki soltou um suspiro de alívio. Patrulha? É isso mesmo. A policial Jenny assentiu. É outono e tem muita folhagem morta nas montanhas. Alguns treinadores gostam de acampar por lá, e também há Pokémon selvagens do tipo fogo. Se não tomarem cuidado, pode causar um incêndio florestal. Nesta temporada, eu saio em patrulha todas as noites para garantir que nada disso aconteça. Seria terrível se um incêndio acontecesse. Naoki imaginou a cena devastadora de um incêndio florestal e concordou com a cabeça. Você tem razão. Obrigado por todo o seu trabalho duro. Contanto que ajude a prevenir algo assim, respondeu a policial Jenny com um sorriso suave, e sua expressão ficou séria. O inverno está chegando. Se um incêndio começar, não prejudicará apenas os Pokémon, mas também o suprimento de alimentos da floresta. Mesmo que os Pokémon sobrevivam sem comida, sobreviver ao inverno seria quase impossível. É uma questão crítica. Gravlit, parado obedientemente ao lado dela, assentiu com determinação. Arf. Capítulo 199. Os laços que nos aquecem 25 de julho de 198 do calendário da Aliança, outono. Com o passar do tempo, a temperatura do ar caiu gradualmente. As pessoas começaram a trocar suas camisas leves de manga curta por jaquetas quentes de manga comprida. Naoki não era exceção.
Como agricultor, ele trabalhava frequentemente no campo, então a maioria das roupas que possuía eram roupas de trabalho resistentes e jeans. Tio. De manhã cedo, quando Naoki saiu para começar a ordenhar os Gogoats, uma rajada de vento frio passou, e ele não conseguiu evitar espirrar. Ele não estava acostumado com a queda repentina de temperatura. Os Pokémon do rancho, no entanto, pareciam estar lidando muito melhor com o frio. Tanto Dragonite quanto Dragonair tinham escamas grossas e resistentes, Palmot era confortável com sua pelagem densa, e Glaceon praticamente prosperava nesse clima. Apenas Ciclizar parecia estar com dificuldades. Ele ficou ao lado de Naoki e logo depois que ele espirrou, Ciclizar também espirrou, parecendo bastante triste. Você está ficando resfriado? Naoki tocou a testa de Ciclizar e após confirmar que ele não estava com febre, decidiu dar-lhe um dia de descanso. Deixou Ciclizar descansar dentro de casa para evitar o frio causado pelo vento. O desanimado Ciclizar desabou no sofá. A irmã Indeedee, sempre atenciosa, trouxe uma xícara de chá quente para se aquecer. Naoki fungou, saiu de casa. Cumprimentou Dragonite e Coraidon quando eles chegaram para ajudar com o trabalho do dia e então pegou o balde e a máquina de ordenha com Coraidon para ir até o curral dos Gogoat. Sem precisar de nenhum aviso, os 3 Gogoats trotaram e se abaixaram, facilitando para Naoki ordenhá-los. Enquanto trabalhava, Naoki olhou para a árvore do mundo mutante que ele estava cuidando. Em comparação com 2 semanas atrás, a muda não havia apresentado muitas mudanças. Se não fosse pela contagem regressiva para a maturidade diminuindo lentamente, Naoki poderia ter pensado que o crescimento havia parado completamente. Mesmo com a ajuda de Gogoat para cuidar dela, o tempo até o crescimento completo da árvore do mundo ainda marcava 99.900 anos. Ufa, pronto. Naoki deu um tapinha gentil nas laterais dos Gogoat, e eles se moveram para o lado, descansando preguiçosamente na grama. Ele colocou o balde de leite de lado e misturou o leite Momo recém-coletado com o leite de Gogoat. Quando tudo terminou já eram 9:30 da manhã. Lembrando que Ciclizar não estava se sentindo bem, Naoki voltou para a sala e perguntou: como você está se sentindo agora? Se não tivesse melhorado, ele planejou levar Ciclizar ao centro Pokémon para um check-up. Gal. Ciclizar ainda parecia bastante indisposto. Naoki tocou a testa dele novamente e ficou surpreso ao vê-la queimando. Seu rosto imediatamente ficou tenso de preocupação. Ele rapidamente pegou a Pokébola de Ciclizar no quarto e voltou para pegá-la. Os Pokémon do rancho ouviram a comoção e se reuniram, parecendo visivelmente preocupados. Até mesmo Glaceon, normalmente calmo e controlado, tinha uma expressão preocupada no rosto. Parece que Ciclizar é muito amado por todos, observou Naoki com uma sobrancelha levantada. Normalmente, enquanto Naoki estava ocupado com o trabalho, os Pokémon se entretinham. Ele só brincava de frisbee ou pega-pega com eles nas horas vagas. Ele não costumava se envolver nas interações cotidianas deles. Depois de pensar por um momento, Naoki se virou para os Pokémon preocupados e os tranquilizou. Não se preocupe, é só uma febre. Vou levar o Ciclizar ao centro Pokémon e voltaremos em breve. Enquanto Naoki falava, um lampejo de emoção cruzou o rosto de Coraidon. Ele nunca tinha percebido o quanto os Pokémon do rancho se importavam com ele. Não que a culpa fosse dela. Afinal, quando ainda era um Ciclizar, ele frequentemente voltava para sua Pokébola em momentos como esse. Ficava desorientado por dentro, completamente alheio ao que acontecia lá fora. E depois, os outros não demonstravam sua preocupação diretamente, mas em vez disso brincavam brincando. Desta vez, porém, Coraidon viu as coisas de um ângulo diferente, notando algo que nunca havia percebido antes. Vamos! A voz de Naoki tirou Coraidon de seus pensamentos. Coraidon rapidamente assumiu sua forma galopante, carregando Naoki enquanto eles aceleravam em direção à cidade de Kozagi. Coraidon foi incrivelmente rápido e em apenas alguns minutos, eles chegaram ao centro Pokémon. Não havia muita gente por perto. Depois que Naoki explicou que Ciclizar estava com febre, a enfermeira Joy imediatamente levou Ciclizar para a sala de tratamento com seu assistente Aldino, com uma expressão bastante séria. A cena toda lembrou Naoki de um paciente gravemente doente sendo levado às pressas para uma sala de cirurgia, e ele não conseguiu evitar sentir uma onda de nervosismo. Coraidon olhou para Naoki e fez um som suave. Hao? Naoki piscou e se virou para olhar. O que houve, Coraidon? Coraidon olhou para a sala de tratamento com preocupação evidente. Hao. Naoki sorriu, percebendo o que se passava na mente dele. Você também está preocupado com o Ciclizar? Coraidon ficou em silêncio por um momento. Naoki riu baixinho, lembrando-se de como Coraidon frequentemente demonstrava um pouco de ciúmes de Ciclizar. Eu não esperava que vocês dois fossem tão próximos. Mas Coraidon não estava realmente perguntando sobre Ciclizar. O que ele realmente queria saber era se Naoki também estava preocupado com Ciclizar. De repente, ele quis saber que lugar ocupava no coração de Naoki. Quando ainda era um Ciclizar, não era muito inteligente, era um pouco desajeitado e lento para pegar. Mas à medida que crescia, começou a entender muito mais. Naoki tinha tempo e energia limitados, e havia muitos Pokémon no rancho. Superficialmente, Naoki tratava todos os Pokémon com gentileza e parecia gostar de todos eles. Mas Coraidon se preocupou. Será que Naoki gostaria mais dos outros do que dele? Havia o Palmot, o Glaceon, os atenciosos e carinhosos irmãos Indeedee, o gentil e afetuoso Dragonite, o brincalhão Psyduck, o firme e confiável Naclstack. Comparado a eles, Coraidon muitas vezes parecia não servir para muita coisa, exceto para o trabalho na fazenda. Então, sentindo-se um pouco inseguro, Coraidon não pôde deixar de sentir uma ponta de tristeza. Naquele momento, Coraidon ouviu Naoki falando em um tom reconfortante ao lado. Na verdade, mesmo que eu pareça calma agora, eu fiquei realmente preocupado quando vi o Ciclizar agora mesmo. Coraidon olhou curioso. Hao? Naoki sorriu e continuou. Ciclizar ainda é jovem, sabia? Foi o primeiro Pokémon que encontrei. Para os humanos, o primeiro Pokémon é sempre especial.
Ele é tão confiável e sempre ajuda com o trabalho no rancho. Para mim é como se fosse meu filho. Nesse ponto, Naoki pensou nos últimos meses com Ciclizar. No começo, Ciclizar não sabia de nada. Seja arar a terra, regar ou mover coisas, eu tive que ensiná-lo aos poucos, como um pai criando um filho. Se tudo correr bem, ficaremos juntos por muito, muito tempo. Meu único arrependimento é não ter podido vê-lo eclodir com meus próprios olhos. Naoki suspirou, pensando nos olhares preocupados nos rostos dos Pokémon no rancho. Se algo acontecesse com Ciclizar, eu ficaria arrasado. Naoki esperava que Koraidon ficasse com ciúmes ou chateado naquele momento. Mas quando ele se virou, ficou surpreso ao ver os olhos de Koraidon cheios de lágrimas, como se ele fosse chorar a qualquer momento. Naoki. Antes que Naoki pudesse reagir, Koraidon seguiu o exemplo de Dragonite, envolvendo-o num abraço com uma expressão lamentável. Ele pensou, ver o quanto você se importa comigo faz todos esses anos de espera valerem a pena. Naoki entendeu mal, pensando que Koraidon estava chateado porque gostava mais de Ciclizar e se sentia um pouco culpado. Ele queria rir da situação, mas em vez disso deu um tapinha gentil nas costas de Koraidon. Eu gosto de você, Koraidon. E me importo com todos os outros também. Koraidon murmurou, Raal. Mas no fundo eu estava pensando, eu sempre fui um Ciclizar primeiro. Nesse momento, a porta da sala de tratamento se abriu. A enfermeira Joy saiu e disse, que bom que você trouxe o Ciclizar rapidamente. Parece que ele pegou um resfriado por causa da queda repentina de temperatura. Mas não se preocupe, a febre já baixou. Muito obrigado, disse Naoki visivelmente aliviado. Seguindo a orientação da enfermeira Joy, Naoki entrou no quarto e olhou para Ciclizar dormindo pacificamente na cama. Você precisará ter mais cuidado quando voltar para casa, aconselhou a enfermeira Joy. É melhor não deixar o Ciclizar lutar pelos próximos dias e certifique-se de mantê-lo aquecido. Os Ciclizar são bastante sensíveis a mudanças de temperatura e realmente não lidam bem com o frio. Naoki assentiu. Entendido. Muito obrigado, enfermeira Joy. A enfermeira Joy sorriu gentilmente. De nada. Faz parte do trabalho. Outro treinador chegou ao centro Pokémon para tratamento. Depois que a enfermeira Joy terminou de explicar a situação com Ciclizar, ela saiu da enfermaria para ajudar o treinador visitante. Naquele momento, Ciclizar acordou. Naoki deu um passo à frente rapidamente. Acordado? Como está se sentindo? Ah, Ciclizar respondeu, parecendo um pouco envergonhado. Naoki sorriu calorosamente. Bem, vamos te levar para casa. Ele pegou a Pokébola de Ciclizar, devolveu a bola, pagou a enfermeira Joy pelo tratamento e saiu do centro Pokémon. Assim que Naoki e Koraidon retornaram ao rancho, Naoki notou a caminhonete de Kelly estacionada na entrada. Kelly estava de pé perto da fazenda, provocando gentilmente um tímido Dragonair. Quando ela viu Naoki se aproximando, Kelly se levantou e disse, voltou da cidade? Naoki assentiu. O Ciclizar estava com febre, então o levei ao centro Pokémon para um check-up. Kelly perguntou preocupada, está tudo bem agora? A febre passou, disse Naoki aliviado. Ele entregou a Pokébola para sua irmã, Indeedee, e pediu que ela levasse Ciclizar para dentro para descansar. Certifique-se de fechar as portas e janelas para que não entrem correntes de ar. Ai ai, a irmã Indeedee assentiu, entendendo perfeitamente. Satisfeita por saber que Ciclizar seria bem cuidado, Kelly brincou. Sabe, Ciclizar nem tem 1 ano ainda. Você tem feito ele trabalhar no campo com você todos os dias. Não é de se espantar que ele esteja doente agora. Naoki. Depois de pensar um pouco, ele percebeu que ela tinha razão. Ele estava pressionando demais o Ciclizar. Com uma expressão séria, ele disse, obrigado por apontar isso. Serei mais cuidadoso da próxima vez. Percebendo que Naoki realmente se importava com Ciclizar, Kelly não insistiu no assunto. Em vez disso, mudou a conversa para negócios. Bem, aquele lote de materiais de construção de vidro que mencionei finalmente chegou. Já que tem um tempinho hoje, você está pronto para começar a construir a estufa? Com certeza, respondeu Naoki. Ele havia economizado uma boa quantia de dinheiro recentemente vendendo leite Moomo, leite de Gogoat e sal grosso do rancho. Embora não tivesse condições de construir uma estufa enorme, uma estufa de vidro de tamanho decente certamente estava ao seu alcance. Percebendo o entusiasmo dele, Kelly sorriu. Ótimo! Já escolheu o local? Se estiver pronto, posso começar a construção hoje mesmo. Naoki já tinha um plano em mente. Ele levou Kelly até o canto sudoeste do rancho, perto da entrada do pomar. Que tal aqui? Kelly assentiu em aprovação e colocou uma bandeira para marcar o local. Ao olhar para as árvores frutíferas bem dispostas no pomar, ela percebeu que elas já estavam carregadas de vários tipos de frutas vermelhas. Parece que seu rancho teve uma ótima colheita este ano. Naoki suspirou. É uma pena que as frutas não sejam vendidas por muito. As frutas deste pomar não valem tanto quanto alguns baldes de leite. Kelly sorriu e deu uma ideia. Por que não transformá-los em guloseimas para Poké e vendê-las na sua taverna Pokémon? Viu o grupo Dragonite comendo alguns alegremente mais cedo. Às vezes, Kelly se sentia um pouco envergonhada por deixar seus Pokémon se aproveitarem da generosidade de Naoki no rancho. Então, cada vez que seus Pokémon visitavam a taverna, ela dava alguns Pokédólares para Naoki dar de gorjeta. Essa é uma boa ideia, Naoki refletiu, mas acabou desistindo. Afinal, os Poképuffs faziam parte do salário de Dragonite e como ele e a irmã Indeedee só podiam fazer uma quantidade limitada deles por dia, vendê-los na taverna significaria que não haveria o suficiente para pagar Dragonite. Kelly estava apenas dando uma sugestão. Depois de marcar o local da estufa de vidro, ela moveu os materiais de construção para o local e começou a construção. Vendo que não era necessário no local naquele momento, Naoki voltou para a sala de estar. Lá dentro, Ciclizar estava enrolado em um cobertor, parecendo aconchegante e quentinho.
Ao redor dele, havia um grupo de Pokémon preocupados. Glaceon, Palmot, Dragonite e Alcremie estavam reunidos. Ciclizar parecia confuso, sem entender por que todos estavam olhando para ele. Envergonhado, olhou para Naoki em busca de ajuda assim que ele entrou. Naoki riu baixinho e disse: certo pessoal, Ciclizar está bem agora. Deem um tempo para ele descansar. Todos os Pokémon recuaram. Naoki verificou a temperatura de Ciclizar e ficou aliviado ao ver que a febre havia diminuído. Mas quando ele deu um suspiro de alívio, Alcremie espirrou de repente. Naoki, você não pode andar nos Naclostax no pasto pelos próximos dias. Naoki avisou Alcremie. Você vai acabar pegando um resfriado com todo esse vento frio. Se quiser brincar, vá para a caverna subterrânea, não tem vento lá. Brei, Alcremie mostrou a língua de brincadeira, parecendo um pouco envergonhado. Depois espirrou novamente. Naoki pressionou a mão na testa exasperado. Ele suspirou e se dirigiu ao Pokémon. Certo, pessoal, fiquem em casa pelos próximos dias e relaxem. Palmot, você não precisa ir para o galinheiro, eu cuido disso por enquanto. Dragonite rapidamente gritou. Au-ó, e eu? Naoki olhou para o corpo grande e redondo de Dragonite e disse: você não vai ficar doente por ficar aqui fora, vai? Dragonite estava dormindo alegremente na grama lá fora há dias. Entretanto, Dragonite não gostou da suposição de Naoki e imediatamente começou a uivar, insistindo que ele também poderia pegar um resfriado. Naoki, tudo bem, tudo bem. Naoki sabia que Dragonite só queria um pouco mais de atenção, então sorriu e disse: certo, Dragonite, cuide-se você também. Não pegue um resfriado, ok? Dragonite sorriu, satisfeito com o cuidado extra, e prometeu seguir as ordens de Naoki. Enquanto isso, Koraidon apenas revirou os olhos para toda a conversa. Olhando para Glaceon, Naoki hesitou por um momento antes de dizer: você é do tipo gelo, então não deveria ter medo do frio, certo? Comprador. Glaceon pescou para ele com uma expressão calma. Mesmo assim, você também pode ficar lá dentro. Ninguém vai roubar sua pedra de gelo se você deixá-la para trás por um tempo. Naoki riu. Depois de se certificar de que todos estavam confortáveis, Naoki se virou para o irmão Indeedee e a irmã Indeedee e disse: vou deixá-lo sob seus cuidados. Vocês podem assistir TV juntos ou jogar alguns jogos enquanto eu saio para ver se Dolil quer se juntar a nós. Com isso, Naoki foi verificar Dolil. No entanto, Dolil balançou a cabeça gentilmente, recusando a oferta com gentileza. Parecia satisfeito dormindo ao lado do Gogoat, pois sua lã era grossa e quente, tornando o lugar aconchegante perfeito para as noites frias. Naoki suspirou e pensou. Ele costumava ser tão carinhoso e pegajoso quanto um somil. Agora que cresceu, sua personalidade é tão diferente. Isso lembrou do ditado: um filho adulto não está mais sob o controle dos pais. Embora Dolil fosse uma menina, ela certamente agia de forma independente. Mas enquanto Dolil estivesse feliz, Naoki não podia reclamar. Ele estava parado no pasto, ouvindo o som da construção da estufa próxima. Uma brisa fresca de outono soprava pela área e, de repente, Naoki pensou em chá de gengibre com açúcar mascavo, um remédio que ajudaria a manter os Pokémon aquecidos e a afastar resfriados. No entanto, não havia gengibre em casa. Naoki não costumava cozinhar muito, então raramente tinha esses ingredientes à mão. Mas ele se lembrou que o gengibre selvagem crescia nas montanhas atrás do rancho. Depois de pensar por um momento, Naoki pegou uma mochila, pulou em Gogoat e partiu para as montanhas para coletar gengibre selvagem para o chá. Capítulo 200. Chá de gengibre com açúcar mascavo. A montanha no outono parecia bem diferente de sua forma na primavera e no verão. As folhas das árvores começaram a ficar amarelas, não mais daquele verde vibrante que já foram. Quando a brisa do outono soprava, os arbustos densos acima farfalhavam, e as folhas amarelas rodopiavam ao vento antes de cair suavemente no chão. Alguns pinarax selvagens estavam pendurados de cabeça para baixo no topo das árvores, tecendo seus fios de seda. Quando Naoki passou por baixo deles, os Pokémon assustados recuaram rapidamente para os arbustos, observando cautelosamente os arredores. Naoki não estava muito preocupado. Ele desceu de seu confiável Gogoat e caminhou até uma árvore grande e velha, onde cuidadosamente colheu alguns cogumelos que cresciam dos galhos e folhas mortas. Essa é a beleza do outono, pensou Naoki. Durante esta época de colheita, vários tipos de cogumelos selvagens brotaram na montanha. Sejam armazenados como cogumelos secos ou usados para fazer uma sopa saborosa, eles sempre foram um ingrediente delicioso. Em apenas uma hora, Naoki havia colhido meia cesta de cogumelos selvagens. Havia alguns que ele reconheceu como cogumelos porcine, cantarelos, cogumelos clavariaceae, cogumelos morel, boletus auripes e cogumelos verdes. Claro, havia alguns cogumelos que ele não reconheceu, mas graças à sua habilidade ele conseguiu identificar os nomes e propriedades dos fungos. Alguns deles eram altamente tóxicos. Inicialmente, Naoki pensou em jogar fora os cogumelos venenosos para evitar qualquer perigo potencial. Mas depois de ler as informações fornecidas pelo seu trapaceiro, ele mudou de ideia. A cogumelo vermelho, ingrediente especial. Cogumelo altamente tóxico. Pokémon serão envenenados se o comerem. Pode produzir efeitos inesperados quando usado na culinária. Naoki ficou surpreso. Ingrediente especial? Isso significa um ingrediente venenoso? Foi a primeira vez que ele encontrou um ingrediente tão incomum. A menção de efeitos inesperados despertou sua curiosidade. E se eu o trouxesse de volta e fizesse experiências com ele? Mesmo que seja venenoso, o Pokémon não vai comê-lo, certo? Com base em suas experiências anteriores na culinária, Naoki suspeitou que esses cogumelos venenosos poderiam ser úteis para fazer pratos que aprimoram Pokémon do tipo venenoso. Tudo bem, vamos tentar. Ele separou cuidadosamente os cogumelos venenosos dos outros, embalou-os com segurança e guardou-os. Depois disso, Naoki cavalgou com Gogoat ao redor da montanha por mais um tempo, finalmente encontrando o gengibre que estava procurando perto de uma margem úmida de rio. O gengibre tinha um aroma muito forte e picante.
Com exceção de alguns Pokémon específicos, a maioria não teria muito interesse nele. Como resultado, o canteiro de gengibre permaneceu quase intocado. Naoki desenterrou as raízes de gengibre, colocou-as na cesta nas costas de Gogoat e então voltou para o rancho. Por enquanto, ele deixou de lado os cogumelos selvagens e outros itens coletados. O mais importante era preparar o gengibre para o chá. Naoki abriu o armário da cozinha e verificou. Ainda havia um pouco de açúcar, perfeito para fazer chá. Era uma sobra de quando ele e Alcremie faziam sobremesas juntos. Era o suficiente, o que significava que ele não precisaria ir à cidade para comprar mais. Enquanto o vento de outono uivava suavemente lá fora, Naoki e seus Pokémon se reuniram em sua casa aconchegante, preparando-se para fazer um chá quente e reconfortante de açúcar mascavo e gengibre. Enquanto Naoki preparava os ingredientes, um grupo de Pokémon brincava alegremente na sala de estar. Naoki pôde ver os Pokémon brincando assim que olhou para cima. Os sons da TV junto com os gritos alegres dos Pokémon enchiam a casa, fazendo-a parecer viva e movimentada. De vez em quando, alguns Pokémon levantavam a cabeça para olhar Naoki, curiosos sobre o que ele estava fazendo. Naoki sorriu gentilmente para eles e então voltou a cozinhar. Fazer chá de gengibre com açúcar mascavo não foi complicado. Primeiro, ele descascou e fatiou o gengibre. Em seguida, despejou água em uma panela e levou para ferver em fogo alto. Em seguida, adicionou açúcar mascavo e 2 tâmaras vermelhas, baixou o fogo e deixou cozinhar em fogo baixo por 20 minutos. Por fim, adicionou o gengibre picado e deixou cozinhar por mais 5 minutos. O resultado foi um chá lindamente dourado. O aroma doce e picante enchia o ar, subindo do bule em nuvens quentes de vapor. Naoki tomou um gole para sentir o gosto, e no momento em que engoliu, sentiu um calor agradável se espalhando por seu corpo, de dentro para fora. Magia, ele murmurou. Ele olhou para baixo e informações sobre o chá apareceram diante dele. É chá de gengibre com açúcar mascavo. Esta bebida, feita com açúcar mascavo e gengibre, incorpora as emoções do criador, potencializando significativamente seus efeitos. Efeito de cozimento, nível de calor 3. Quando os Pokémon bebem, o frio de seus corpos é dissipado, proporcionando-lhes conforto físico e emocional. Por um período, a eficiência da prática de movimento será aprimorada. Duração, 12 horas. Avaliação, uma ótima maneira de se manter aquecido, uma excelente escolha para os dias frios de inverno. Naoki ficou agradavelmente surpreso. Este foi o segundo prato que ele preparou que incorporou suas emoções. Ele refletiu sobre como se sentiu enquanto preparava o chá, a tranquilidade, a paz do momento e o calor de estar cercado por seus Pokémon. Isso fez se sentir relaxado e aconchegado. Sorrindo com conhecimento de causa, Naoki lembrou-se da vez em que criará um pudim da sorte para Ted Ursa, um prato que fora imbuído de sorte eterna. Desde então, ele tentará infundir suas emoções em sua culinária, mas nenhuma dessas tentativas obtivera sucesso. Essa experiência lhe ensinou que esse tipo de momento não podia ser forçado. Se acontecesse, seria uma surpresa agradável, senão não havia motivo para desanimar. Está pronto. Venha cá. Deixando de lado suas reflexões, Naoki despejou o chá fresco em tigelas e as alinhou sobre o fogão. Ele chamou o Pokémon na sala de estar. Imediatamente, os Pokémon fizeram fila para tomar chá. Na mente deles, tudo que Naoki fazia era sempre delicioso. Antes mesmo que ele pudesse dar instruções, alguns Pokémon ansiosamente pegaram suas tigelas e beberam. No entanto, no momento seguinte, a sala ecoou com um coro de tosses enquanto um Pokémon após o outro reagia ao gengibre no chá. Obviamente, todos foram pegos de surpresa pelo sabor picante do gengibre. Naoki, parecendo um pouco exasperado, disse: "Você tem que beber devagar." As bochechas de Palmote coraram enquanto ele tossia, e lágrimas brotavam em seus olhos. Palmote, ele choramingou suavemente. Os 2 irmãos Indeedee tiveram reações semelhantes, com os rostos franzidos de desconforto. O irmão Indeedee, em particular, franziu a testa profundamente, claramente não gostando do sabor forte. O irmão Indeedee estava prestes a reclamar quando, de repente, sentiu um calor se espalhando por seu corpo, vindo de dentro. Sua carranca se transformou em surpresa. Os outros Pokémon também sentiram. A sensação picante começou a diminuir, substituída por um calor reconfortante que os fez esquecer o choque inicial. Ao ver as reações deles, Naoki sorriu. Está se sentindo mais aquecido agora? Ciclizara sentiu ansiosamente, um sorriso bobo se espalhando pelo rosto enquanto o calor tomava conta dele. Sob os olhares curiosos dos Pokémon, Naoki explicou. Este é um chá de gengibre com açúcar mascavo. Ele ajuda a afastar o resfriado do corpo, evita que você fique doente e ajuda você a crescer forte e saudável. A irmã Indeedee de repente se lembrou de ter visto Naoki cavalgando em direção à montanha mais cedo. Ela perguntou rapidamente. Aiei? Naoki riu baixinho, entendendo a pergunta. Sim, é isso mesmo. Eu fui até a montanha com Gogoat para encontrar gengibre selvagem só para este chá. Ao ouvir isso, todos os Pokémon pareceram profundamente comovidos. O chá, imbuído das emoções de Naoki, carregava mais do que apenas calor, carregava cuidado e carinho. Os Pokémon conseguiam sentir o significado por trás dele enquanto bebiam. Koraidon, em particular, sentiu de repente um nó na garganta. Estava tomado pela emoção. Anos mais tarde, mesmo depois de muito tempo, Koraidon se lembraria vividamente deste momento, o dia em que pegou um resfriado e Naoki foi até as montanhas. Tudo para encontrar gengibre para ajudá-lo a se sentir melhor. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.